Ela foi embora devastada, até que o milionário a surpreendeu no aeroporto. Case comigo. Amo saber de onde vocês são. Se inscreva, deixe o like e me conte de onde está assistindo. O alarme toca às 5h30 da manhã, mas Carolina Mendes já está acordada há 20 minutos, olhando para o teto. Hoje é o dia mais importante da sua carreira como organizadora de eventos, a festa de lançamento da nova linha de produtos da Império Empresarial, a maior construtora do Rio de Janeiro. Carolina pula da cama e tropeça no sapato que deixou jogado no chão na noite anterior. Ótimo começo, Carol, murmura para si mesma, massageando o dedão do pé. Ela corre para o banheiro e percebe que esqueceu de comprar shampoo. Sabonete vai ter que servir, suspira, improvisando mais uma vez. No espelho, ela pratica seu discurso de apresentação. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à mais exclusiva. Sua voz falha. Carolina bebe um gole d'água e tenta novamente, desta vez com mais confiança. Ela precisa impressionar hoje. Sua pequena empresa de eventos, Momentos Mágicos, está pendurada por um fio financeiramente. Uma hora depois, Carolina está no trânsito engarrafado da Zona Sul, tamborileando os dedos no volante do seu Civic 2010. O rádio anuncia chuva forte prevista para esta tarde. Ela olha para o céu azul e torce para que a meteorologia esteja errada, como sempre. Chegando ao Hotel Copacabana Palace, onde será realizado o evento, Carolina sente o estômago se revirar. Ela respira fundo e caminha em direção ao salão principal, carregando suas pastas e uma caixa com decorações de última hora. "Desculpe", grita uma voz masculina atrás dela. Carolina se vira rapidamente e colide com um homem alto, de terno impecável, derrubando todos os seus papéis no chão do lobby do hotel. As folhas voam por todos os lados como confete. "Eu sinto muito." Ele se abaixa imediatamente para ajudar a recolher os documentos. "Eu estava correndo e não vi." "Não, a culpa foi minha." Carolina interrompe, também se abaixando. Suas mãos se encontram por um instante quando ambos alcançam a mesma folha. Ela olha para cima e se depara com os olhos mais verdes que já viu na vida. O homem tem cerca de 35 anos, cabelos castanhos levemente despenteados pelo vento e um sorriso que parece desculpar-se sinceramente. Há algo familiar nele, mas Carolina não consegue identificar o que. Daniel, ele estende a mão. Daniel Império. O coração de Carolina para. Daniel Império, o CEO da empresa para a qual ela está organizando o evento, o milionário mais cobiçado do Rio de Janeiro, e ela acabou de derrubar todos os seus documentos na frente dele. Carolina, ela gagueja, sentindo o rosto esquentar. Carolina Mendes, eu sou a organizadora do seu evento de hoje à noite. Daniel para de recolher os papéis e a olha com renovado interesse. Você é a Carolina Mendes, da Momentos Mágicos? Sim, ela sussurra, esperando o pior. Para sua surpresa, Daniel sorri. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Minha assistente ficou impressionada com suas ideias. Carolina pisca, confusa. Sério? Claro. Inclusive, estava ansioso para conhecê-la. Ele se levanta e oferece a mão para ajudá-la. Que tal tomarmos um café e você me contar sobre os preparativos? Eu preciso verificar a decoração do salão. Carolina balbucia, ainda em choque. Perfeito. Posso acompanhá-la? Carolina não sabe se deve ficar lisonjeada ou apavorada. Claro, responde, porque não consegue pensar em uma desculpa. Eles caminham juntos até o salão e Carolina fica surpresa com a naturalidade de Daniel. Ele faz perguntas inteligentes sobre a logística do evento e demonstra genuíno interesse nos detalhes. Não é nada como ela imaginava que seria um CEO milionário. Você tem um talento incrível para isso, Daniel comenta, observando as mesas elegantemente decoradas. Como decidiu trabalhar com eventos? Carolina sorri, relaxando um pouco. Na verdade, foi meio por acaso. Eu estudei administração, mas sempre organizei as festas da família. Quando me formei, uma amiga me pediu para organizar o casamento dela e, bem, as coisas foram evoluindo. E você gosta? Amo, responde sem hesitar. Cada evento é único. Cada cliente tem uma personalidade diferente. É como montar um quebra-cabeça emocional. Daniel ri, um som genuíno e caloroso. Quebra-cabeça emocional. Gosto dessa definição. Nesse momento, a assistente de Daniel aparece no salão. Desculpe interromper, Sr. Império, mas o senhor tem uma reunião em 15 minutos. Ah, é mesmo. Daniel consulta o relógio. Carolina, foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Tenho certeza de que hoje à noite será perfeito. Obrigada pela confiança. Carolina responde, ainda não acreditando na surreal normalidade da conversa. Daniel hesita por um momento antes de partir. Carolina, sim, boa sorte hoje à noite. Não que você precise. E com isso, ele sai,
deixando Carolina com borboletas no estômago e uma sensação estranha de que sua vida acabou de tomar um rumo inesperado. O resto da manhã passa voando. Carolina coordena a equipe de decoração, confere o cardápio com o chefe, testa o sistema de som e revisa a lista de convidados 3 vezes. Tudo está correndo perfeitamente, o que, na experiência dela, é sempre um mau sinal. Às 2 da tarde, a chuva começa. Não uma chuva qualquer, mas um dilúvio bíblico que transforma as ruas do Rio em rios temporários. Carolina olha pela janela do hotel e sente seu estômago afundar. Pelo menos é um evento coberto. Tenta se consolar. Às 4 horas, o fornecedor de flores liga. Carolina, sinto muito, mas o trânsito está impossível. Não vamos conseguir entregar os arranjos a tempo. Como assim não vão conseguir? Carolina grita no telefone, atraindo olhares curiosos no lobby. O evento é em 3 horas. O trânsito está parado há 2 horas. Tem alagamento em toda a Zona Sul. Carolina desliga o telefone e se apoia na parede. Sem flores, o salão vai parecer um velório de luxo. Ela pega o celular e começa a ligar para todos os fornecedores de flores que conhece. Todos dão a mesma resposta. Impossível entregar com esse tempo. Às 5 horas, o segundo desastre. Carolina, o chefe se aproxima com cara de pânico. Temos um problema com o forno principal. Ele simplesmente parou de funcionar. O que isso significa? Significa que metade do cardápio não vai poder ser servido. Carolina sente as pernas bambas. Qual metade? A parte principal, os pratos quentes. Então vamos servir o quê? Canapés frios pelo resto da noite? O chefe encolhe os ombros. Estamos tentando improvisar, mas... Carolina não o deixa terminar. Ela corre para o banheiro, tranca a porta e, pela primeira vez no dia, permite-se um momento de pânico. Respira fundo 3 vezes, olha no espelho e fala para seu reflexo. Ok, Carol, você já passou por coisa pior. Você pode resolver isso. Mentira, ela nunca passou por coisa pior. Às 6 horas, 1 hora antes do evento começar, Carolina está no salão tentando disfarçar a ausência das flores com velas extras quando seu celular toca. Carolina? Aqui é Marina, da equipe de som. Temos um probleminha. Que tipo de probleminha? Carolina pergunta, já prevendo o pior. O sistema de som principal pifou. A chuva deve ter afetado alguma coisa na instalação elétrica. Carolina fecha os olhos. E o que podemos fazer? Temos um sistema reserva, mas a qualidade não é a mesma. E ele só funciona na metade do salão. Perfeito, Carolina murmura sarcasticamente. Um evento sem flores, sem comida quente e com som pela metade. O que mais pode dar errado? Como se o universo tivesse ouvido sua pergunta, nesse momento, as luzes do salão piscam e se apagam completamente. Carolina fica parada no escuro por 5 segundos, que parecem 5 horas. Então, para surpresa de todos ao redor, ela começa a rir. Uma risada histérica que cresce até se tornar uma gargalhada. Senhora Carolina, está tudo bem? Pergunta um dos garçons. Está tudo perfeito, ela responde entre risadas. Absolutamente perfeito. Às 7 horas em ponto, enquanto Carolina está no lobby do hotel explicando para os primeiros convidados que o evento foi ligeiramente adiado por questões técnicas, Daniel aparece. Ele está impecável, de smoking, como se tivesse saído da capa de uma revista. Carolina, por outro lado, está com o cabelo despenteado, o vestido amassado e uma mancha de vela na manga. Carolina, Daniel se aproxima com uma expressão preocupada. Soube que houve alguns problemas. Como posso ajudar? Carolina o olha e sente vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. A não ser que você tenha flores, um forno industrial e um gerador elétrico no porta-malas do seu carro, acho que não tem jeito. Daniel sorri. Flores não tenho, mas e se eu dissesse que conheço uma solução criativa para os outros problemas? Eu diria que você é um mentiroso muito gentil. Confie em mim. Daniel estende a mão. Você confia em mim? Carolina olha para a mão estendida, depois para os olhos verdes e determinados de Daniel. Ela não tem escolha. Por que não? Suspira, pegando sua mão. O que temos a perder? E é assim que Carolina se vê seguindo o CEO milionário da Império Empresarial para fora do hotel, na chuva torrencial, para um plano que ela não faz ideia do que seja, mas que não pode ser pior do que a situação atual. Daniel leva Carolina até sua BMW preta estacionada na frente do hotel. Um manobrista corre para abrir a porta, protegendo-os da chuva com um guarda-chuva gigante. Onde vamos? Carolina pergunta, tentando não reparar no cheiro masculino e sofisticado do carro. À minha casa, Daniel responde ligando o motor. Carolina para no meio do movimento de colocar o cinto. A sua casa? Eu mal te conheço. Daniel ri. Relaxa, não é o que você está pensando. Minha casa fica em Santa Teresa, e lá eu tenho algumas coisas que podem salvar o seu evento. Que tipo de coisas? Você vai ver. Confie em mim.
O trânsito está um caos, mas Daniel navega pelas ruas alagadas com a habilidade de quem conhece cada atalho da cidade. Durante o percurso, eles conversam sobre trivialidades, o tempo horrível, a música que toca no rádio, os motoristas malucos do Rio. Carolina se surpreende com a facilidade da conversa. Daniel não tem nada da arrogância que ela esperava de um milionário. Ele é engraçado, faz perguntas sobre a vida dela e parece genuinamente interessado nas respostas. Então você mora sozinha? Daniel pergunta, parado no trânsito. Sim, e você? Também, bem, eu e minha governanta, Dona Célia, mas ela é mais como uma mãe do que uma funcionária. Carolina sorri. Há quanto tempo você mora sozinho? Desde que me separei. Faz 3 anos. Sinto muito. Daniel dá de ombros. Foi melhor assim. Às vezes, as pessoas se casam pelos motivos errados. Carolina sente curiosidade, mas não quer ser intrometida. E quais são os motivos certos? Daniel a olha de soslaio, um pequeno sorriso no canto da boca. Ainda estou descobrindo. 20 minutos depois, eles chegam a uma casa colonial belíssima em Santa Teresa. É grande, mas acolhedora, com janelas de madeira pintadas de azul e um jardim que, mesmo debaixo de chuva, é obviamente bem cuidado. Uau! Carolina murmura impressionada. Herdei da minha avó, Daniel explica, estacionando na garagem. Ela sempre dizia que uma casa só tem alma se for cheia de vida e histórias. Uma senhora de uns 60 anos aparece na porta da cozinha. Daniel, você está encharcado. E quem é esta moça linda? Dona Célia, esta é Carolina. Carolina, esta é Dona Célia, que praticamente me criou. Dona Célia abraça Carolina como se a conhecesse há anos. Que prazer, querida. Venha, venha, vamos tirar vocês dessa chuva. A cozinha da casa é enorme e rústica, com panelas de cobre penduradas no teto e um forno a lenha que exala um aroma delicioso. Dona Célia, Daniel explica a situação do evento. A Carolina está com alguns problemas técnicos e eu pensei que talvez você pudesse ajudar com a parte da comida. Os olhos de Dona Célia brilham. Comida? Ora, querido, você sabe que eu adoro um desafio culinário. Quantas pessoas? 150. Carolina responde, ainda não acreditando que está discutindo catering na cozinha da casa do CEO. Perfeito. Eu tenho uma panela que faz comida para 200 pessoas. Minha irmã trabalha no restaurante do Padre Antônio. Ela pode trazer algumas ajudantes. Daniel sorri para Carolina. Problema número 1 resolvido. Agora, vamos para o problema 2. Ele a leva para o quintal onde há um pequeno galpão. Quando Daniel acende as luzes, Carolina não acredita no que vê. Dezenas de instrumentos musicais, equipamentos de som profissionais e até mesmo um pequeno piano. Você tem uma loja de música? Ela pergunta boquiaberta. Não exatamente. Eu toco um pouco de violão e alguns amigos músicos deixam equipamentos aqui quando estão viajando. Acho que temos o suficiente para montar um som decente. Carolina caminha entre os equipamentos impressionada. Daniel, isso é incrível, mas como vamos transportar tudo isso? Eu tenho uma van e alguns amigos que adoram uma aventura. Enquanto Daniel liga para seus amigos, Carolina sente uma mistura de alívio e incredulidade. Em poucas horas, ela passou do pior desastre profissional da sua vida para uma operação de resgate comandada por um milionário excêntrico. Carolina, Dona Célia chama da cozinha. Venha experimentar isso aqui. Na cozinha, Dona Célia preparou uma variedade de quitutes que parecem ter saído de uma revista gourmet. Pensei em fazer uma mesa de petiscos sofisticados, coxinhas de siri, bolinhos de bacalhau, empadinhas de camarão. Carolina prova um bolinho e quase desmaia de prazer. Dona Célia, isso está divino, melhor que qualquer buffet 5 estrelas. Ah, querida, cozinhar é amor. Quando você faz com carinho, a comida fica diferente. Daniel volta à cozinha balançando o celular. Ok, tenho 4 amigos a caminho com 2 vans. Em 1 hora estamos transportando tudo para o hotel. Carolina o olha como se ele fosse um super-herói. Daniel, eu não sei como agradecer. Não agradece ainda. Ainda falta resolver o problema das flores. Ah, esse eu já desisti. Vamos ter que improvisar com velas e esperança. Daniel sorri misteriosamente. Vem comigo. Ele a leva para o jardim da casa. Mesmo com a chuva, Carolina pode ver que é um jardim espetacular com rosas, orquídeas, girassóis e dezenas de outras flores que ela nem consegue identificar. Daniel, não podemos destruir seu jardim. Não vamos destruir, vamos compartilhar. Ele pega uma tesoura de poda. Minha avó sempre dizia que flores servem para alegrar as pessoas, não para ficar presas na terra. E é assim que Carolina se vê debaixo da chuva, no jardim de um milionário, cortando flores para salvar seu evento.
É tão surreal que ela não consegue parar de rir. O que foi? Daniel pergunta, cortando um raminho de rosas brancas. Isso tudo é completamente maluco, Carolina responde, enxugando a chuva do rosto. Esta manhã eu nem sabia quem você era. Agora estou no seu jardim. Sua governanta está fazendo comida para o meu evento e você está emprestando equipamentos de som que nem sabia que existiam. Daniel para de cortar as flores e a olha. Gotas de chuva escorrem pelo seu rosto, seus cabelos estão grudados na testa e há algo nos seus olhos verdes que faz o coração de Carolina acelerar. Às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando saímos do roteiro, ele diz suavemente. Por um momento, eles ficam ali parados, se olhando debaixo da chuva, e Carolina sente que algo mudou entre eles. Não é mais apenas um CEO ajudando uma organizadora de eventos. É algo mais profundo, mais íntimo. O momento é interrompido pela chegada dos amigos de Daniel, 4 homens na faixa dos 30 anos que chegam fazendo barulho e brincadeiras. Daniel! Grita um deles, um ruivo de óculos. Só você mesmo para inventar de fazer mudança debaixo de chuva. Pessoal, esta é Carolina, Daniel apresenta. Carolina, estes são meus amigos e sócios em aventuras malucas. Pedro, Marcelo, João e Ricardo. Prazer em conhecer a mulher que conseguiu tirar o Daniel da zona de conforto, brinca Pedro, apertando a mão de Carolina. Hey! Daniel protesta rindo. É verdade. Marcelo concorda. Faz anos que não vemos você se aventurar assim. Carolina fica curiosa sobre o comentário, mas não tem tempo para perguntar. Os próximos 40 minutos são um caos organizado. Carregar equipamentos de som, embalar cuidadosamente os arranjos de flores improvisados, acomodar as bandejas de comida de Dona Célia nas vans. Durante todo o processo, Carolina não consegue deixar de reparar em Daniel. Ele coordena tudo com eficiência, mas também com bom humor. Não tem problema em se sujar, carregar peso ou fazer brincadeiras com os amigos. É muito diferente da imagem fria e distante que ela tinha dos empresários ricos. Pronto, anuncia Pedro, fechando a última van. Operação Resgate do evento está pronta para partir. Carolina, Daniel se aproxima. Você vai comigo ou com o pessoal? Com você. Ela responde sem hesitar e percebe que a resposta saiu mais rápida e decidida do que pretendia. No caminho de volta ao hotel, a chuva finalmente diminui. O trânsito continua lento, mas Carolina não se importa. Está gostando da companhia de Daniel. Posso perguntar uma coisa? Ela diz. Claro. Por que você está fazendo tudo isso? Quer dizer, você nem me conhece. Daniel fica em silêncio por um momento, concentrado no trânsito. Sabe, quando eu te vi hoje de manhã no lobby do hotel, você parecia alguém que realmente se importa com o que faz. É raro encontrar pessoas assim, mas você deve conhecer muita gente interessante na sua posição. Interessante não é a palavra que eu usaria, Daniel ri. Na verdade, a maioria das pessoas que eu conheço só se aproxima de mim por interesse. Dinheiro, contatos, negócios. É difícil saber quem realmente se importa com você como pessoa. Carolina sente uma pontada de simpatia. Deve ser solitário. Às vezes é, ele admite. Mas hoje foi diferente. Hoje foi divertido. Eles chegam ao hotel às 8h30. O lobby está cheio de convidados impacientes, mas quando veem as vans chegando carregadas de comida deliciosa, equipamentos de som e flores frescas, o humor melhora visivelmente. Meus amigos, Daniel anuncia para os convidados. Devido a alguns problemas técnicos, o evento de hoje será um pouco diferente do planejado, mas eu garanto que será ainda mais especial. Carolina assiste Daniel transformar um possível desastre em uma aventura emocionante. Ele explica a situação com humor, agradece a paciência de todos e promete uma noite inesquecível. Enquanto isso, Dona Célia comanda uma operação militar na cozinha do hotel. Os amigos de Daniel instalam os equipamentos de som com eficiência profissional e Carolina distribui os arranjos de flores pelo salão. 1 hora depois, o evento está acontecendo. E não é apenas um evento, é o evento mais charmoso e acolhedor que Carolina já organizou. A comida de Dona Célia é um sucesso absoluto. O som improvisado cria uma atmosfera íntima e sofisticada, e as flores do jardim de Daniel dão um toque pessoal e romântico que nenhum fornecedor profissional conseguiria. Carolina, uma das convidadas, se aproxima. Este evento está maravilhoso. Quem é a responsável pela decoração? Estas flores são lindas. Obrigada, Carolina sorri, sentindo uma satisfação que vai muito além do profissional. Por volta das 10 horas, Daniel se aproxima dela no bar. Então, como está se sentindo? Como se eu tivesse acabado de acordar de um sonho muito louco. Carolina responde, aceitando a taça de champanhe que ele oferece. Um sonho bom?
Carolina o olha, ainda impecável no seu smoking apesar de toda a correria do dia, e sente seu coração disparar. O melhor. Nesse momento, a música muda para algo mais lento e romântico. Alguns casais começam a dançar no improvido espaço que sobrou no salão. Posso ter esta dança? Daniel estende a mão. Carolina hesita. Dançar com ele tornará oficial algo que ela está tentando fingir que não está acontecendo. Mas quando olha nos olhos verdes dele, toda resistência desaparece. Por que não? A mão de Daniel é quente e firme. Quando ele a puxa para perto, Carolina sente o perfume dele, a solidez do seu corpo, o jeito cuidadoso como ele a guia pela dança. Você dança bem, ela comenta, tentando manter a conversa leve. Minha avó me ensinou. Ela dizia que um homem que não sabe dançar não sabe tratar uma mulher. Ela parecia ser uma mulher sábia. Ela diria que gostou muito de você. Carolina sente o rosto esquentar. Como pode ter certeza? Daniel gira ela suavemente antes de responder. Porque ela sempre dizia que as melhores pessoas são aquelas que sabem rir dos próprios problemas. Ah, então eu me qualifico. Carolina ri, com louvor. A música continua, e eles dançam em silêncio por alguns momentos. Carolina está intensamente consciente de cada ponto onde seus corpos se tocam. A mão dele na sua cintura, os dedos entrelaçados, a proximidade dos seus rostos. Carolina, Daniel diz suavemente. Sim, eu estava pensando, você gostaria de jantar comigo amanhã? Sem desastres, sem emergências, só nós dois. O coração de Carolina pula. Ela quer dizer sim mais do que qualquer coisa no mundo. Mas então, a realidade a atinge como um balde de água fria. Daniel, Ela hesita. O que foi? Nós somos muito diferentes. Você é CEO de uma empresa gigante. Eu tenho uma pequena empresa que mal consegue pagar as contas. Você mora numa casa linda em Santa Teresa. Eu moro num apartamento de um quarto em Copacabana. Isso não faz sentido. Daniel para de dançar e a encara. Faz todo o sentido do mundo. Como? Carolina, hoje você me mostrou mais sobre quem você realmente é do que muitas pessoas que conheço há anos. Você é criativa, determinada, corajosa, engraçada, e quando você sorri, é como se o mundo inteiro ficasse mais claro. Carolina sente os olhos marejarem. Ninguém nunca falou dela dessa forma. Mas nada. Daniel interrompe gentilmente. Eu não estou pedindo para você decidir o resto da sua vida agora. Estou só pedindo um jantar, uma conversa, uma chance de nos conhecermos melhor. Carolina o olha nos olhos e vê sinceridade, nervosismo e algo que parece muito com esperança. Ok, ela sussurra. Ok, eu aceito jantar com você amanhã. O sorriso que ilumina o rosto de Daniel poderia abastecer o Rio de Janeiro inteiro. Na manhã seguinte, Carolina acorda com a sensação de que tudo foi um sonho elaborado. Mas quando vê o vestido amarrotado jogado na cadeira e encontra uma rosa branca do jardim de Daniel na sua bolsa, ela sabe que realmente aconteceu. O telefone toca. É Beatriz, sua melhor amiga e única funcionária da Momentos Mágicos. Carol, como foi o evento de ontem? Eu vi as fotos no Instagram da Império Empresarial e ficou lindo. Mas por que você não me contou que o Daniel Império é gato desse jeito? Carolina quase engasga com o café. Você viu as fotos? Todo mundo viu, amor. Vocês dois dançando viraram assunto no Rio inteiro. A hashtag Burro Casal do Ano já está bombando. Carolina corre para o computador e abre o Instagram da empresa. Lá estão dezenas de fotos do evento, incluindo várias dela e Daniel dançando. Eles parecem um casal de filme romântico. Bia, isso é um problema. Carolina geme. Por que seria problema? Você está saindo com o empresário mais cobiçado da cidade. Eu não estou saindo com ele. Quer dizer, vamos jantar hoje, mas... Como assim vocês vão jantar? Beatriz grita no telefone. Carol, você não me contou nada. Carolina conta toda a história do dia anterior. Os desastres, o resgate, a casa em Santa Teresa, Dona Célia, os amigos de Daniel, a dança. Meu Deus, isso é melhor que qualquer filme da Netflix. Beatriz suspira. E você está nervosa por quê? Porque não é real, Bia. Ontem foi uma situação de emergência. Hoje, na luz do dia, vamos perceber que não temos nada em comum. Ou vocês vão perceber que tem tudo em comum. Beatriz contra-argumenta. Carol, você merece ser feliz. Para de arrumar desculpa para não viver. Depois que desliga, Carolina fica olhando para as fotos no Instagram. Ela e Daniel realmente parecem bem juntos. Mas a diferença social é gritante. Ele com seu smoking impecável, ela com um vestido que comprou em promoção no shopping. O telefone toca novamente. Desta vez, é um número desconhecido. Alô? Carolina? Aqui é Daniel. Só de ouvir a voz dele, Carolina sente borboletas no estômago. Oi, como você está? Bem,
ainda tentando acreditar que ontem realmente aconteceu. Daniel ri. Eu também. Escuta, sobre o jantar hoje, eu estava pensando em algo mais casual. Que tal a gente se encontrar na Feira de São Cristóvão? Tem música ao vivo, comida boa e é bem mais descontraído. Carolina fica surpresa. Ela esperava um restaurante caro em Ipanema. Você tem certeza? Claro. Por quê? Não é exatamente o tipo de lugar que eu imaginaria um CEO frequentando. Carolina, você vai descobrir que eu sou cheio de surpresas. Eles marcam de se encontrar às 7 da noite na entrada principal da feira. Carolina passa o resto do dia alternando entre empolgação e pânico. Às 6h30 ela está pronta. Jeans, blusa branca simples, sandálias rasteiras e cabelos soltos. Look casual, mas ela se sente linda. Chegando à Feira de São Cristóvão, Carolina procura Daniel entre a multidão. A feira está animada, com música nordestina tocando em vários pontos, cheiro de comida deliciosa no ar e famílias inteiras se divertindo. Carolina, ela se vira e vê Daniel acenando. Ele está completamente diferente. Jeans desbotado, camiseta polo azul e tênis. Parece mais jovem, mais acessível e ainda mais bonito, se isso for possível. Uau! Ela diz quando ele se aproxima. Você parece uma pessoa normal. Daniel ri. Obrigado, acho. Foi um elogio. Carolina sorri. Você está bem mais... você. Esta é a versão real, Daniel admite. A versão de terno é só para o trabalho. Eles começam a caminhar pela feira e Carolina fica impressionada com o conhecimento de Daniel sobre o lugar. Ele cumprimenta alguns feirantes pelo nome, conhece as melhores barracas de comida e sabe exatamente onde encontrar o melhor forró ao vivo. Você vem aqui sempre? Ela pergunta, provando um pastel de queijo coalho que Daniel recomendou. Pelo menos uma vez por mês. Minha avó me trazia aqui quando eu era criança. Ela dizia que aqui eu aprendia sobre o Brasil de verdade. E aprendeu. Daniel aponta para um grupo de músicos tocando zabumba. Aprendi que as melhores coisas da vida são simples. Boa música, boa comida, boa companhia. Carolina sente o coração acelerar com o comentário sobre boa companhia. Eles encontram uma mesa num dos restaurantes da feira e pedem uma sequência de pratos nordestinos. Enquanto esperam a comida, conversam sobre tudo. Família, trabalho, sonhos, medos. Conte-me sobre sua empresa, Daniel pede. Como surgiu a Momentos Mágicos? Carolina fica tímida. Não é nada muito grandioso. Comecei há 3 anos depois que me demitiram do último emprego em escritório. No início era só eu organizando festas de aniversário para os vizinhos. E hoje? Hoje são eventos maiores, mas ainda é basicamente eu e a Beatriz. A gente mal consegue pagar as contas, mas ela para, constrangida. Mas eu nunca fui tão feliz profissionalmente. Cada evento é único. Cada cliente tem uma história. É como se eu estivesse ajudando as pessoas a celebrarem os momentos mais importantes das suas vidas. Daniel sorri. É exatamente isso que você faz. Ontem, por exemplo, você transformou o que poderia ter sido um desastre numa noite inesquecível. Não porque tudo saiu perfeito, mas porque você colocou alma no evento. Foi você quem salvou a situação. Não, Carolina. Eu só ofereci recursos. Você que teve a criatividade e a coragem de usar esses recursos de forma mágica. A comida chega. Baião de 2, carne de sol, macaxeira, queijo coalho grelhado. Daniel insiste para Carolina experimentar tudo e ela fica encantada com o entusiasmo dele. Agora me conta sobre você, Carolina pede. Como é ser CEO de uma empresa do tamanho da Império? Daniel fica sério por um momento. Honestamente, às vezes é sufocante. Meu pai fundou a empresa, construiu um império do zero. Quando ele morreu há 5 anos, eu herdei não só a empresa, mas também as expectativas de todo mundo. Deve ser uma pressão enorme. Principalmente porque o que eu realmente gosto é da parte criativa, os projetos arquitetônicos, as inovações em sustentabilidade. Mas acabo passando a maior parte do tempo em reuniões e papelada. Carolina vê uma tristeza nos olhos dele, que a toca profundamente. E o que você faria se pudesse escolher qualquer coisa? Daniel hesita. Promete que não vai rir. Prometo. Eu gostaria de ter uma construtora menor, focada em projetos sociais, casas populares sustentáveis, reformas de escolas, projetos comunitários, coisas que realmente façam diferença na vida das pessoas. Por que você acha que eu riria disso? É lindo. Porque todo mundo me diz que é ingênuo, que empresa não é ONG. Carolina se inclina sobre a mesa. Daniel, ingênuo é quem acha que sucesso se mede só em dinheiro. O que você está descrevendo é propósito. O olhar que Daniel lança para ela é tão intenso que Carolina sente o rosto esquentar. Sabe,
ele diz suavemente. Faz muito tempo que alguém não entende o que eu realmente quero dizer. A música muda para um forró mais lento e romântico. Daniel se levanta e estende a mão. Vamos dançar? Eu não sei dançar forró, Carolina protesta. Eu ensino. Na pequena pista de dança improvisada, Daniel a guia pacientemente pelos passos básicos do forró. Carolina tropeça algumas vezes, pisa no pé dele, ri de si mesma, mas aos poucos pega o ritmo. Está vendo? Você é uma dançarina natural, Daniel diz, rodopiando ela. Mentiroso. Carolina ri, mas está se divertindo como não se divertia há anos. A música fica mais lenta e Daniel a puxa para mais perto. De repente, o resto da feira desaparece. Existe apenas eles dois, a música e o perfume masculino que está fazendo Carolina perder a razão. Carolina, Daniel murmura. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não tem namorado? Carolina dá uma risadinha nervosa. Que pergunta direta. É curiosidade genuína. Uma mulher como você, uma mulher como eu, o quê? Linda, inteligente, engraçada, determinada. É impossível que você esteja solteira por falta de pretendentes. Carolina fica em silêncio por um momento, debatendo se deve ser honesta. Na verdade, eu terminei um relacionamento de 2 anos há 6 meses. O que aconteceu? Ele não conseguia entender por que eu largaria um emprego estável para brincar de fazer festinha, como ele dizia. Queria que eu fosse mais previsível. Daniel para de dançar e a olha. Idiota. Daniel, desculpa, mas é verdade. Qualquer homem que queira mudar você não te merece. Carolina sente uma onda de emoção. E você? Por que não tem namorada? Porque a maioria das mulheres que eu conheço está interessada no Daniel Império, CEO. Não no Daniel que gosta de forró e jardim de quintal. E qual dos dois está aqui comigo? Daniel sorri. Aquele sorriso que faz o estômago de Carolina dar cambalhotas. Qual você prefere? O que gosta de forró e jardim de quintal? Ela responde sem hesitar. A música acaba, mas eles continuam parados ali, se olhando. Carolina sente que está à beira de algo importante, algo que pode mudar sua vida para sempre. Carolina, Daniel sussurra. Sim? Eu posso te beijar? O coração de Carolina para por um segundo, depois dispara como um motor de Ferrari. Ela olha para os lábios dele, depois para os olhos verdes, e sente que se não disser sim, vai se arrepender pelo resto da vida. Sim, ela sussurra de volta. O beijo começa suave, quase hesitante, mas quando Carolina responde, Daniel a puxa para mais perto e o beijo se torna mais profundo, mais urgente. É como se todo o mundo parasse de girar. Quando finalmente se separam, Carolina está sem fôlego. Uau, ela murmura. Foi exatamente o que eu pensei. Daniel concorda, a voz rouca. Eles voltam para a mesa de mãos dadas, em um silêncio confortável. Carolina sente que alguma coisa fundamental mudou entre eles. Não é mais apenas atração ou curiosidade. É algo mais profundo. Daniel, ela diz quando se sentam. O que foi? Eu preciso ser sincera com você. Eu estou com medo. De mim? De nós. Disso tudo. Parece bom demais para ser verdade. Daniel pega a mão dela sobre a mesa. Carolina, eu entendo o medo. Eu também estou com medo, mas às vezes as melhores coisas da vida são as que nos assustam um pouco. E se der errado? E se der certo? Carolina sorri, apesar dos nervos. Você é muito otimista. Com você, como não ser? Eles passam mais 2 horas na feira, conversando, rindo, descobrindo pequenas coisas um sobre o outro. Daniel conta sobre sua paixão por fotografia. Carolina fala sobre seu sonho de um dia organizar casamentos na Europa. Ele revela que cozinha muito mal. Ela admite que tem medo de altura. Então você nunca subiu no Pão de Açúcar? Daniel pergunta incrédulo. Nunca. Só de pensar no bondinho já fico nervosa. Daniel sorri misteriosamente. Interessante. Por que interessante? Porque agora eu sei qual vai ser o nosso próximo encontro. Daniel Império, nem pense nisso. Carolina Mendes, prepare-se para conquistar seus medos. Às 11 horas, Daniel insiste em levá-la em casa. No carro, a conversa flui naturalmente, mas há uma tensão no ar. A tensão de 2 pessoas que estão claramente se apaixonando, mas tentando não correr demais. Obrigada por hoje, Carolina diz quando chegam ao prédio dela. Foi perfeito. Para mim também. Eles ficam ali parados, nenhum dos dois querendo que a noite acabe. Carolina? Sim. Posso te ligar amanhã? Ela sorri. Por favor. Daniel sai do carro e vai até o lado dela, abrindo a porta como um perfeito cavalheiro. Na calçada, eles se olham por um longo momento. Boa noite, Carolina. Boa noite, Daniel. Ele se inclina e dá um beijo suave na sua testa, um gesto tão terno que Carolina sente os olhos marejarem. Quando chega ao apartamento, Carolina se joga no sofá e pega o celular para ligar para Beatriz. Então, Bia atende no primeiro toque.
Bia, eu acho que estou me apaixonando. Finalmente, conta tudo. Carolina conta sobre a feira, a dança, o beijo, a conversa. Beatriz ouve tudo fazendo comentários empolgados. Carol, ele está completamente apaixonado por você, Bia conclui. A pergunta é, e você? Carolina fica em silêncio pensando. Eu acho que sim. Mas é assustador, Bia. E se eu estiver interpretando tudo errado? E se para ele eu for só uma diversão temporária? E se você for o amor da vida dele? Como vou saber? Vivendo um dia de cada vez, amor. Para de criar problemas que não existem. Depois que desliga, Carolina fica acordada por muito tempo, olhando para o teto e repensando cada momento da noite. Quando finalmente pega no sono, sonha com olhos verdes e o cheiro do perfume de Daniel. Na manhã seguinte, Carolina acorda com o telefone tocando. É Daniel. Bom dia, dorminhoca. Que horas são? Ela pergunta, ainda sonolenta. 9h30. E eu tenho uma surpresa para você. Carolina se senta na cama, instantaneamente desperta. Que tipo de surpresa? O tipo que vai curar sua fobia de altura. Encontre comigo na estação do Pão de Açúcar em 1 hora. Daniel, eu disse que tenho medo. Confie em mim. Eu não deixaria nada de ruim acontecer com você. 1 hora depois, Carolina está na Urca, olhando para o bondinho do Pão de Açúcar como se fosse um instrumento de tortura. Eu não consigo, ela diz para Daniel. Sério, eu vou passar mal. Daniel pega as mãos dela. Carolina, olha para mim. Eu vou estar com você o tempo todo. Se você quiser desistir a qualquer momento, nós descemos. Ok? Promete? Prometo. Com as pernas bambas, Carolina entra no bondinho. Daniel fica ao lado dela, segurando sua mão e distraindo-a com conversa durante toda a subida. Não olhe para baixo ainda, ele orienta. Primeiro vamos aproveitar estar aqui em cima. Quando chegam ao topo, Carolina está com os olhos fechados, agarrada no braço de Daniel. Pode abrir os olhos, ele sussurra. Não quero. Carolina, confia em mim. Abra os olhos. Lentamente, Carolina abre os olhos e se esquece completamente do medo. A vista é de tirar o fôlego. O Rio de Janeiro se estende abaixo deles como um cartão postal perfeito. As praias de Copacabana e Ipanema curvando-se graciosamente, a Lagoa Rodrigo de Freitas brilhando ao sol, os morros cobertos de verde se estendendo até onde a vista alcança. Meu Deus! Ela sussurra. Lindo, não é? É a coisa mais linda que eu já vi na vida. Daniel sorri, ainda segurando a mão dela. Às vezes vale a pena enfrentar nossos medos. Eles passam 1 hora no topo, tirando fotos, conversando e simplesmente apreciando a vista. Carolina não consegue acreditar que passou tantos anos perdendo aquilo por causa do medo. Daniel, ela diz quando estão descendo. Obrigada. Por quê? Por me ajudar a superar isso, por acreditar que eu conseguiria. Carolina, você é muito mais corajosa do que imagina. Ontem você salvou um evento impossível. Hoje você conquistou sua fobia. O que não consegue fazer? Casar com um milionário? Ela brinca, mas na mesma hora se arrepende do comentário. Daniel fica sério. Carolina, desculpa, foi brincadeira. Não, não foi. E está tudo bem. Eu sei que nossa situação é complicada. Complicada como? Daniel hesita. Vamos almoçar? Tem algumas coisas que eu preciso te contar. Eles vão para um restaurante na Urca com vista para a Bahia. Durante o almoço, Daniel fica mais sério do que Carolina já viu. Carolina, eu preciso ser honesto com você sobre algumas coisas, sobre como é minha vida, as expectativas que existem sobre mim. Ok, Carolina sente um frio no estômago. Primeiro, minha família, principalmente minha tia Márcia, que é sócia da empresa, tem certas expectativas sobre com quem eu deveria me relacionar. Que tipo de expectativas? Mulheres de famílias conhecidas, com formação específica, que se encaixem no que eles consideram adequado para a posição. Carolina sente como se tivesse levado um soco. Entendo. Segundo, minha vida é muito exposta. Paparazzi, colunas sociais, eventos públicos constantes. Qualquer pessoa que se relacione comigo automaticamente vira alvo de curiosidade e às vezes de críticas. Daniel, você está tentando me desencorajar? Eu estou tentando ser justo com você, para que você saiba no que está se metendo se decidir continuar comigo. Carolina brinca com a comida no prato, processando as informações. Se eu decidir que não vale a pena, Daniel fica pálido. Seria sua escolha, e eu respeitaria. Mas você ficaria triste? Carolina, eu ficaria devastado. A honestidade crua na voz dele faz Carolina olhar para cima. Nos olhos verdes de Daniel, ela vê vulnerabilidade, medo e algo que parece muito com amor. Por que está me contando isso? Porque você merece saber a verdade. E por que? Ele para, hesitando. Por quê? Porque eu estou me apaixonando por você, e isso me assusta mais do que qualquer negócio que já fechei. O coração de Carolina para. Daniel,
Eu sei que é cedo para dizer isso, eu sei que parece loucura, mas desde que te conheci, 2 dias atrás, eu não consigo pensar em mais nada. Você me fez lembrar quem eu sou quando não estou representando um papel. Carolina sente os olhos enchendo de lágrimas. Eu também estou me apaixonando por você. O sorriso que ilumina o rosto de Daniel poderia competir com o sol do Rio. Sério, sério. E também estou assustada. Daniel pega a mão dela sobre a mesa. Então vamos ficar assustados juntos? Carolina ri através das lágrimas. Ok, vamos ficar assustados juntos. Mas Carolina, eu preciso que você saiba que, se escolher ficar comigo, eu vou fazer de tudo para protegê-la das partes ruins. E vou fazer de tudo para merecer você. Daniel, você não precisa me proteger. Eu posso cuidar de mim mesma. Só preciso que você seja honesto comigo sempre. Sempre, ele promete. Nesse momento, o celular de Daniel toca. Ele olha o visor e franze a testa. É minha tia Márcia. Preciso atender. Daniel? A voz da mulher é alta o suficiente para Carolina ouvir. Preciso falar com você urgentemente sobre essas fotos que estão circulando na internet. Daniel olha para Carolina com uma expressão de desculpas. Que fotos, tia Márcia? As fotos de você com uma moça qualquer numa feira nordestina. Daniel, isso está causando comentários terríveis nos nossos círculos sociais. Carolina sente o rosto queimar de humilhação. Moça qualquer. Daniel aperta a mão dela e fala no telefone com voz firme. Tia Márcia, essa moça qualquer é Carolina, uma empresária talentosa e a mulher mais incrível que já conheci. Se há comentários sendo feitos, o problema não é com ela, é com quem está comentando. Daniel, seja sensato. Você não pode se relacionar com qualquer pessoa. Pense na empresa, na sua posição. Tia, vou ter que desligar. Estamos conversando pessoalmente amanhã. Daniel desliga o telefone e olha para Carolina, que está visivelmente abalada. Carolina, moça qualquer. Ela repete, a voz trêmula. É assim que sua família me vê. Carolina, não importa como eles veem, importa como eu vejo. Mas importa sim, Daniel. Sua tia tem razão. Eu não me encaixes no seu mundo. Eu não tenho dinheiro, não tenho família influente, não tenho formação em universidade, cara. E daí? E daí que isso vai sempre ser um problema. Sempre vai ter alguém me olhando de cima, julgando se eu sou adequada para você. Daniel se levanta e vem para o lado dela na mesa. Carolina olha para mim. Relutantemente, ela olha. Você se importa com o que essas pessoas pensam? Eu me importo com o que isso pode causar para você, para sua empresa, sua reputação. Deixa eu me preocupar com isso. A pergunta é, você se importa comigo o suficiente para enfrentar alguns comentários maldosos? Carolina fica em silêncio por um longo momento. Daniel, você tem certeza disso? De nós? Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa na minha vida. Mesmo sabendo que vai ser complicado, principalmente sabendo que vai ser complicado. As melhores coisas da vida sempre são. Carolina respira fundo. Ok, vamos tentar, mas com uma condição. Qual? Eu não quero que você mude nada na sua vida por minha causa. Eu não quero ser a namorada escondida, mas também não quero que você brigue com sua família por minha causa. Vamos encontrar um meio termo. Daniel sorri e a beija suavemente. Isso é exatamente porque eu estou me apaixonando por você. O resto do almoço é mais leve. Eles conversam sobre planos para os próximos dias, sobre como vão lidar com a curiosidade da mídia, sobre pequenas coisas do dia a dia. Carolina, Daniel diz quando estão saindo do restaurante. Posso te perguntar uma coisa? Claro, você gostaria de conhecer Dona Célia melhor? Ela me ligou hoje de manhã perguntando quando você vai voltar para jantar lá em casa. Carolina ri. Ela disse isso mesmo? Disse. E também disse que já está planejando o cardápio especial. Então, como eu posso recusar? Amanhã à noite? Perfeito. No caminho para casa, Carolina sente uma mistura de empolgação e nervosismo. A conversa com a tia de Daniel a fez pensar nas dificuldades reais que eles vão enfrentar, mas também a fez perceber o quanto Daniel está disposto a lutar por eles. Quando chegam ao prédio dela, Daniel sai do carro para acompanhá-la até a porta. Carolinas, ele diz, pegando as mãos dela. Sim, eu sei que foi muita informação hoje. Se você quiser tempo para pensar, Carolina se inclina e o beija, interrompendo-o no meio da frase. É um beijo doce, cheio de promessas. Daniel Império, ela diz quando se separam. Você está preso comigo agora. Graças a Deus, ele suspira aliviado. Naquela noite, Carolina liga para Beatriz para contar sobre o dia. Então a tia bruxa não gostou de você, Bia resume. Ela nem me conhece, Bia. Ela só viu as fotos e decidiu que eu não presto. E você se importa? Carolina pensa por um momento. Importo porque pode complicar as coisas para o Daniel. Mas pelo que ela pensa de mim? Não. Eu sei quem eu sou. Ótima resposta. E o Daniel, como reagiu?
Me defendeu completamente. Falou para ela que o problema era de quem estava fazendo comentários, não meu. Esse homem está perdidamente apaixonado por você. Eu espero que sim, porque eu estou completamente apaixonada por ele. Carol, posso te dar um conselho? Claro. Para de se preocupar com o que pode dar errado e aproveita o que está dando certo. Você merece ser feliz. Depois que desliga, Carolina fica um tempo na varanda do apartamento, olhando para o mar. Pela primeira vez em anos, ela sente que está no caminho certo. É assustador, é incerto, mas é real. Ela pega o celular e manda uma mensagem para Daniel. Obrigada por hoje, por me ajudar a ser corajosa. Boa noite. A resposta chega em segundos. Obrigado por estar sendo corajosa comigo. Sonhe comigo. Carolina sorri, abraça o telefone contra o peito e sabe que, independente dos desafios que virão, ela está exatamente onde deveria estar. No dia seguinte, Carolina acorda com dezenas de notificações no celular. Sua primeira reação é de pânico. Será que aconteceu alguma coisa com Daniel? Mas quando abre as mensagens, percebe que são todas sobre ela. Fotos dela e Daniel na feira, no Pão de Açúcar, no restaurante. Algumas são discretas, outras são claramente tiradas por paparazzi. O pior é ver os comentários nas redes sociais. Alguns são positivos, elogiando o casal. Outros são cruéis. Quem é essa ninguém? Interesseira, ele pode fazer muito melhor. Carolina sente o estômago revirar. Ela sabia que isso ia acontecer. Daniel tinha avisado, mas ver na prática é muito diferente de imaginar. O telefone toca. É Daniel. Carolina, você viu? Vi. Como você está? Carolina força um tom animado. Bem, é estranho, mas estou bem. Daniel percebe a falsidade. Carolina, seja honesta comigo. Ok. Não estou bem. Está sendo horrível ver pessoas que nem me conhecem falando sobre mim como se eu fosse algum tipo de oportunista. Eu sinto muito. Eu deveria ter pensado melhor, te protegido mais. Daniel, não. Nós conversamos sobre isso ontem. Eu sabia que ia acontecer. Só não imaginava que seria tão intenso. Você quer cancelar o jantar de hoje? Não. Carolina responde rápido demais. Quer dizer, não, eu não quero cancelar, mas talvez seja melhor ficarmos em casa mesmo, longe de olhares curiosos. Perfeito. Dona Célia vai ficar encantada de ter você só para ela. Depois que desliga, Carolina tenta focar no trabalho, mas é difícil. Beatriz passa o dia tentando animá-la, mostrando os comentários positivos e ignorando os negativos. Carol, olha este aqui. Finalmente ele encontrou uma mulher de verdade, não essas patricinhas fúteis. E este, eles fazem um casal lindo. Ela parece ser uma pessoa do bem. Bia, você está escolhendo só os bons. Exatamente. Por que você quer focar nos ruins? Carolina suspira. Porque os ruins são sobre o que eu realmente sou. Pobre, comum, deslocada no mundo dele. Carol, para com isso. Você é incrível, determinada, talentosa. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Mas eu não sou qualquer homem. Eu sou uma mulher tentando namorar o homem mais cobiçado do Rio de Janeiro. Às 5 horas, o celular de Carolina toca com uma ligação de número desconhecido. Alô? Carolina Mendes? Sim, quem fala? Aqui é Fernanda Ribeiro da revista VIP Rio. Gostaria de fazer uma entrevista com você sobre seu relacionamento com Daniel Império. Carolina fica muda por um momento. Não, obrigada. Posso oferecer uma boa quantia. R$5.000 por uma entrevista exclusiva. Não, obrigada. Carolina repete e desliga. 2 minutos depois, outro número desconhecido. Dessa vez é um site de fofocas oferecendo R$10.000 por detalhes íntimos do relacionamento. Carolina desliga novamente, mas as ligações continuam chegando. Jornalistas, blogueiras, até pessoas se passando por amigas da família de Daniel. Às 6 horas ela está exausta e com dor de cabeça. Considera cancelar o jantar. Não está com humor para conhecer melhor a família de Daniel. Mas quando se olha no espelho, vê uma mulher que parece derrotada, e isso a irrita. Carolina Mendes, ela fala para o reflexo, você não vai deixar um bando de fofoqueiro te fazer desistir do homem que você ama. Ela se arruma com cuidado, vestido azul marinho simples, mas elegante, cabelos presos em um coque baixo, maquiagem leve. Não é um look de capa de revista, mas é ela e ela está linda. Daniel chega pontualmente às 7. Quando Carolina abre a porta, o alívio no rosto dele é evidente. Você está bem, ele diz, como se tivesse esperado encontrá-la destruída. Estou bem, Carolina responde, e desta vez é verdade. No caminho para Santa Teresa, Daniel conta sobre seu dia. Tive uma conversa interessante com minha tia Márcia. Boa ou ruim? Educativa, Daniel responde diplomaticamente. Deixei bem claro que minha vida pessoal é minha responsabilidade. E como ela reagiu? Como uma executiva que não está acostumada a ouvir não,
mas ela vai se acostumar. Carolina sente uma onda de carinho por ele. Daniel, você não precisa brigar com sua família por minha causa. Carolina, eu não estou brigando. Estou estabelecendo limites. É diferente. Quando chegam à casa em Santa Teresa, Dona Célia os recebe com um abraço caloroso. Carolina, minha querida, como você está lidando com toda essa confusão da imprensa? Tentando não dar muita importância, Carolina responde. Muito bem. Essas pessoas não têm o que fazer. Vem, jantar está quase pronto. A cozinha está perfumada com o cheiro de comida caseira. Dona Célia preparou um banquete. Frango assado com ervas do jardim, arroz de forno, farofa especial, salada de folhas verdes e, de sobremesa, um pudim de leite condensado que parece ter saído do céu. Dona Célia, a senhora cozinha melhor que qualquer restaurante 5 estrelas. Carolina elogia, provando o frango. Ah, querida, é só carinho. Comida feita com amor sempre fica mais gostosa. Durante o jantar, Dona Célia conta histórias de quando Daniel era criança, como ele costumava ajudar na cozinha fazendo bagunça, como construía casas de madeira para os passarinhos do jardim, como chorou quando teve que usar terno pela primeira vez. Ele sempre foi um menino sensível, Dona Célia diz, olhando carinhosamente para Daniel. Muito diferente do pai, que era mais durão. O Daniel sempre se preocupava com os outros. Dona Célia, Daniel protesta constrangido. É verdade. Lembro quando ele tinha 8 anos e deu o lanche da escola para um coleguinha que não tinha dinheiro para comprar. Chegou em casa morrendo de fome, mas feliz porque ajudou o amigo. Carolina sorri, imaginando Daniel criança. Ele continua assim. Eu sei, querida. Por isso fiquei tão feliz quando soube de vocês dois. Fazia tempo que não via o Daniel realmente feliz. Após o jantar, eles se sentam na varanda dos fundos da casa. A vista é deslumbrante. As luzes da cidade brilhando lá embaixo. O Cristo Redentor iluminado na distância. Daniel, Dona Célia diz, servindo café. Você contou para a Carolina sobre o projeto do seu pai? Que projeto? Carolina pergunta, curiosa. Daniel fica um pouco sem jeito. Meu pai sempre quis construir um bairro inteiro de casas populares sustentáveis. Era o sonho dele oferecer moradia digna para famílias de baixa renda. E o que aconteceu com o projeto? Ele morreu antes de conseguir implementar, e a diretoria achou que não era viável financeiramente. Mas Daniel nunca desistiu da ideia, Dona Célia acrescenta. Ele ainda tem todos os projetos do pai guardados no escritório. Carolina olha para Daniel com admiração renovada. Por que você nunca me contou isso? Porque ainda é só um sonho. A empresa tem outras prioridades. Mas e se não tivesse? E se você pudesse decidir? Daniel fica em silêncio por um momento, olhando para as luzes da cidade. Seria a primeira coisa que eu faria. Construir casas que as pessoas pudessem pagar, mas que fossem dignas, bonitas, sustentáveis. Então por que não faz? Porque a empresa não é só minha. Tenho sócios, investidores, funcionários, dependendo das decisões que tomo. Carolina sente que há mais na história, mas não insiste. Ainda é cedo demais para questionar as escolhas profissionais dele. Dona Célia se despede cedo, deixando os dois sozinhos na varanda. Daniel pega um violão que estava encostado na parede. Você toca? Carolina pergunta, surpresa. Um pouco. Minha avó me ensinou. Ele afina as cordas. Posso tocar uma música para você? Por favor. Daniel começa a tocar uma melodia suave e reconhecível. A Casa, do Vinícius de Moraes. Sua voz é baixa e melodiosa, e Carolina sente arrepios. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Quando a música acaba, Carolina está emocionada. Que lindo, Daniel. Você tem uma voz maravilhosa. Obrigado. Esta música sempre me lembra da minha infância aqui nesta casa. E agora? Do que ela vai te lembrar? Daniel olha para ela com uma intensidade que faz Carolina se arrepiar. De você, de nós, desta noite. Ele coloca o violão de lado e se aproxima dela no sofá da varanda. Carolina? Sim? Como foi para você hoje? Com toda a exposição na mídia? Carolina hesita, debatendo se deve ser completamente honesta. Foi difícil. Muito mais difícil do que eu esperava. Me conta. Recebi dezenas de ligações de jornalistas oferecendo dinheiro por entrevistas, li comentários horríveis sobre mim na internet. Pessoas me chamando de interesseira, de aproveitadora. Daniel faz uma careta. Carolina, me desculpa. Eu deveria ter previsto isso, te preparado melhor. Não é sua culpa, mas me fez pensar, isso vai acontecer sempre? Cada vez que sairmos, cada foto nossa vai virar notícia? No início, sim, até a novidade passar. Mas Carolina, ele pega as mãos dela. Se for pesado demais para você, eu entendo. Eu não quero que sua vida vire um inferno por minha causa. Carolina olha para os olhos preocupados de Daniel e sente o coração apertar. Daniel, você quer que eu desista? Eu quero que você seja feliz. Se isso significa ficar longe de mim,
Carolina o interrompe com um beijo. Um beijo profundo, urgente, cheio de todas as palavras que ela não consegue dizer. Daniel Império, ela diz quando se separam. Você vai ter que me aguentar, porque eu não vou a lugar nenhum. O sorriso que ilumina o rosto dele poderia competir com todas as luzes da cidade lá embaixo. Tem certeza? Tenho. Mas vou precisar da sua ajuda para navegar nesse mundo novo. Qualquer coisa. Tudo. Eles ficam abraçados no sofá, olhando para a vista da cidade. Carolina sente uma paz que não sentia há muito tempo. Daniel? Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Sua ex-esposa, como ela lidava com toda essa exposição? Daniel fica tenso por um momento. Isabela nasceu nesse mundo. Ela estava acostumada com a atenção da mídia, na verdade gostava. Era modelo antes de nos casarmos. E vocês se divorciaram por quê? Daniel suspira. Porque percebemos que nos casamos pelas razões erradas. Ela queria a posição social. Eu queria agradar minha família. Nunca houve amor de verdade entre nós. Você se arrepende? Do casamento? Não, porque me ensinou o que eu não quero numa relação. Do divórcio? Jamais. Foi a melhor decisão que tomei. Carolina se aconchega mais no braço dele. E o que você quer numa relação? O que eu tenho com você? Companheirismo, risadas, conversas de verdade, alguém que me vê como Daniel, não como um sobrenome ou uma conta bancária. E se eu decepcioná-lo? Daniel a faz olhar para ele. Carolina, impossível. Você já me mostrou mais de quem você é em 4 dias do que muitas pessoas mostram em anos. Às 11 horas, Daniel insiste em levar Carolina para casa. No carro, ela está mais quieta que o normal. O que está pensando? Ele pergunta. Em como nossas vidas são diferentes. Você tem essa casa linda, essa família, essa história. Eu tenho um apartamento alugado e uma empresa que mal paga as contas. E daí? Não é estranho para você essa diferença? Daniel para o carro no sinal vermelho e olha para ela. Carolina, você quer saber o que é estranho para mim? É como você consegue me fazer rir. É como você se importa de verdade com os outros. É como você enfrenta os problemas de frente sem reclamar. É como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Daniel, sua conta bancária não me importa. O que me importa é seu coração. E seu coração é a coisa mais rica que eu já conheci. Carolina sente os olhos marejarem. Como você consegue sempre saber exatamente o que dizer? Porque é verdade. E porque eu estou perdidamente apaixonado por você. Eu também estou perdidamente apaixonada por você. Quando chegam ao prédio de Carolina, Daniel sai do carro para acompanhá-la até a porta, como sempre. Carolina, ele diz segurando as mãos dela. Sim, amanhã tenho uma reunião importante de manhã. Mas que tal almoçarmos juntos? Em algum lugar mais reservado? Perfeito. E Carolina? Sim. Obrigado por não desistir de nós. Obrigada por valer a pena. O beijo de despedida é longo e doce, cheio de promessas para o futuro. Carolina acorda no dia seguinte se sentindo mais confiante sobre sua relação com Daniel. A noite anterior a fez perceber que, apesar das dificuldades, eles têm algo real e especial. Mas essa confiança é abalada quando ela chega ao escritório e encontra Beatriz com uma expressão preocupada. Carol, você precisa ver isso. Beatriz mostra o celular. Na tela, uma matéria em um site de fofocas com a manchete: Daniel Império, novo amor ou estratégia de marketing. O artigo especula que o relacionamento de Daniel com Carolina pode ser uma jogada publicitária para melhorar a imagem da empresa, que recentemente enfrentou críticas por um projeto de gentrificação em uma comunidade. Eles estão insinuando que você é paga para namorar ele. Beatriz resume indignada. Carolina sente como se tivesse levado um tapa. Como podem escrever isso? Eles nem me conhecem. É mentira, Carol. Todo mundo que te conhece sabe que é mentira. Mas a semente da dúvida já foi plantada. Carolina passa a manhã pensando, será que as pessoas realmente acreditam que ela está com Daniel por interesse? Será que alguns clientes vão cancelar contratos pensando que ela não é confiável? Às 10 horas, o telefone toca. É uma cliente importante, Dona Regina, uma senhora da sociedade para quem Carolina organizou vários eventos. Carolina, querida, vi as notícias sobre você e o Daniel Império. Ah, sim. Carolina não sabe o que dizer. Que maravilha! Vocês fazem um casal lindo. Aliás, estou planejando uma festa para minha neta e gostaria que fosse algo bem especial. Você teria disponibilidade? Carolina fica surpresa. Claro, Dona Regina. Seria um prazer. Ótimo. E querida, se você puder convidar o Daniel, seria ainda melhor. Tenho certeza que as outras convidadas ficariam encantadas. Quando desliga, Carolina não sabe se fica feliz pelo trabalho ou incomodada pela motivação. Ela quer que eu leve o Daniel, conta para Beatriz. E daí? Você vai levar?
Não sei se é correto misturar vida pessoal com trabalho. Carol, vocês estão namorando. É normal que você apareça com ele em alguns eventos. Mas Carolina não consegue se livrar da sensação de que está sendo vista como uma ponte para chegar até Daniel, não como uma profissional competente. Às meio-dia, ela recebe uma mensagem de Daniel. Estou saindo da reunião. Que tal almoçarmos na minha casa? Dona Célia está fazendo lasanha. Carolina responde. Perfeito. Chegando em 30 min. No caminho para Santa Teresa, ela decide não comentar sobre a matéria. Não quer criar problemas desnecessários. Mas quando chega à casa, Daniel já sabe de tudo. Carolina, você viu aquela matéria ridícula? Ele pergunta assim que ela entra. Vi. É uma mentira absurda. Já conversei com meu advogado sobre processar o site. Daniel, não precisa fazer isso. Claro que preciso. Eles estão atacando sua reputação. Carolina senta no sofá parecendo cansada. Daniel, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já pensou que talvez seja melhor mantermos nossa relação mais discreta? Pelo menos até as coisas se acalmarem? Daniel fica parado, como se ela tivesse sugerido que ele cortasse um braço. Você quer que eu esconda você? Não é isso. É só que toda essa exposição está afetando minha vida profissional, minha paz de espírito. Hoje uma cliente me convidou para organizar uma festa, mas deixou bem claro que quer que eu leve você, como se eu fosse apenas um meio de chegar até você. Daniel senta ao lado dela. Carolina, isso vai passar. No início sempre é assim. Mas e se não passar? E se nossa relação sempre for vista como algo suspeito ou interesseiro? Então enfrentamos juntos, mas não vamos nos esconder. Carolina fica em silêncio, e Daniel percebe que há algo mais. O que realmente está te incomodando? Carolina hesita antes de responder. Daniel, você tem certeza de que isso que sentimos é real? Como assim? Nós nos conhecemos há 5 dias. 5 dias. Não é estranho estar tão envolvidos tão rápido? Daniel fica sério. Você acha que é muito rápido? Eu acho que talvez estejamos nos deixando levar pela situação. Você acabou de sair de um divórcio difícil. Eu acabei de sair de um relacionamento. Talvez estejamos confundindo carência com amor. As palavras saem mais duras do que Carolina pretendia, e ela vê a mágoa nos olhos de Daniel. É isso que você realmente pensa? Ele pergunta calmamente. Eu não sei o que pensar. Tudo aconteceu tão rápido que não tive tempo de processar. Daniel se levanta e vai até a janela, de costas para ela. Carolina, quando eu estava casado com Isabela, eu me sentia sozinho mesmo estando acompanhado. Nos últimos 3 anos, eu me convenci de que talvez eu não fosse capaz de sentir amor de verdade. Ele se vira para encará-la. Aí você apareceu na minha vida e em 5 dias me fez sentir mais vivo do que eu me sentia em anos. Pode ser rápido? Pode. Pode dar errado? Pode. Mas é real, Carolina. Pelo menos para mim é. Carolina sente o coração apertar. Daniel, se você precisa de tempo para ter certeza dos seus sentimentos, eu entendo. Mas não me peça para fingir que não sinto o que sinto. Nesse momento, Dona Célia aparece na sala. Desculpem interromper, mas o almoço está pronto. Está tudo bem? Está tudo bem, Dona Célia. Daniel responde, mas seu tom não é convincente. Durante o almoço, a atmosfera está tensa. Dona Célia tenta manter a conversa leve, mas é óbvio que algo aconteceu entre Carolina e Daniel. Vocês brigaram? Ela pergunta diretamente. Não brigamos, Carolina responde. Só estamos conversando sobre algumas coisas. Ah, entendo. Vocês sabem, quando eu era jovem, meu pai me dava um conselho. Célia, quando você gostar de alguém de verdade, não perca tempo inventando problemas que não existem. A vida já é difícil o suficiente sem a gente criar mais dificuldades. Carolina e Daniel se olham, ambos entendendo o recado. Após o almoço, eles se sentam no jardim para conversar com mais calma. Carolina, Daniel começa. Você quer mesmo que a gente diminua o ritmo? Carolina fica em silêncio por um longo momento, organizando os pensamentos. Daniel, eu tenho medo. Medo de estar vivendo uma fantasia que vai acabar mal. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Medo de estar me apaixonando por alguém que pode descobrir que eu não sou tão interessante quanto parece. E eu tenho medo de você descobrir que por trás de todo esse sucesso, eu sou só um cara inseguro que nunca teve um relacionamento de verdade, Daniel confessa. Medo de você perceber que eu não sei como namorar sem pressão externa, sem expectativas familiares, sem obrigações sociais. Eles se olham e pela primeira vez desde o início da conversa, sorriem. Somos um par de medrosos, não somos? Carolina ri. Somos, mas pelo menos somos medrosos juntos. Daniel pega a mão dela. Carolina, que tal fazermos um acordo? Que tipo de acordo? Vamos dar uma chance real para nós.
sem pressa, mas também sem medo. Se em algum momento você sentir que não está funcionando, você me fala, e eu prometo fazer o mesmo. E a exposição na mídia. Vamos aprender a lidar juntos. Eu te ajudo com as partes difíceis, você me ajuda a não perder a paciência com os jornalistas. Carolina considera a proposta. E sua família? Sua tia Márcia? Deixa comigo. Se eles não conseguem aceitar a mulher que eu escolhi, o problema é deles, não nosso. Ok, Carolina concorda, mas com uma condição. Qual? Nada de decisões importantes por enquanto. Vamos nos conhecer de verdade primeiro. Definição de decisões importantes? Carolina ri. Você sabe, morar juntos, casamento, tatuagens com o nome um do outro. Lá se foi minha surpresa para amanhã, Daniel brinca. Daniel, brincadeira. Concordo com tudo. Vamos no nosso ritmo. Eles se beijam, e Carolina sente que conseguiram superar o primeiro obstáculo real do relacionamento. Agora, Daniel diz, sobre essa festa que você vai organizar. Ah, você ouviu? Ouvi. E quero que você saiba que não me importo de ir, desde que seja porque você quer minha companhia, não porque a cliente exigiu. Eu sempre quero sua companhia. Então está decidido, mas com uma condição. Qual? Você me deixa pagar pelo evento, como cliente, não como namorado. Daniel, não precisa. Preciso sim, porque quero que todo mundo saiba que você é uma profissional incrível e que tem clientes que pagam bem pelos seus serviços. Carolina sente uma onda de carinho por ele. Como você sempre sabe o que dizer. Prática, Daniel sorri. Muita prática em tentar impressionar uma organizadora de eventos muito exigente. O resto da tarde passa tranquilo. Eles conversam sobre planos para a semana, sobre trabalho, sobre pequenas coisas do dia a dia. A crise passou e eles saíram dela mais fortes. Quando Daniel a deixa em casa à noite, Carolina sente que tomaram a decisão certa. Obrigada, ela diz antes de sair do carro. Por quê? Por ter paciência comigo, por entender meus medos. Obrigado por dividir seus medos comigo, por confiar em mim o suficiente para ser honesta. Nos falamos amanhã? Você não vai conseguir se livrar de mim. Daniel sorri. Naquela noite, Carolina liga para Beatriz para contar sobre a conversa. Então vocês resolveram dar uma chance real para a relação? Bia resume. Sim, sem pressa, mas também sem medo. Gostei. Muito maduro da parte de vocês dois. Bia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que eu estou sendo ingênua? Me apaixonando tão rápido? Beatriz fica em silêncio por um momento. Carol, você quer minha opinião honesta? Sempre. Eu acho que você passou tanto tempo com homens que não te mereciam, que agora que apareceu um que realmente te valoriza, você não sabe como reagir. Mas o que vocês têm parece real. E se é real, a velocidade não importa. E se der errado? E se der certo? Carol, para de criar problema onde não existe. Aproveita esse momento. Depois que desliga, Carolina fica na varanda olhando para o mar. Pela primeira vez desde que conheceu Daniel, ela sente paz. Não a paz de ter todas as respostas, mas a paz de saber que, independente do que acontecer, ela está sendo verdadeira consigo mesma. E isso, por enquanto, é suficiente. Uma semana depois da conversa séria, Carolina e Daniel estão mais próximos do que nunca. Eles estabeleceram uma rotina, jantares na casa dele às terças e quintas, almoços juntos quando possível e textos constantes ao longo do dia. Carolina está aprendendo pequenas coisas sobre Daniel que a fazem gostar ainda mais dele, como ele sempre deixa a última mordida de sobremesa para ela, como ele canta no chuveiro, mal, mas com entusiasmo, como ele fica adoravelmente desajeitado quando tenta cozinhar. Daniel, por sua vez, descobriu que Carolina tem o hábito de falar sozinha quando está concentrada, que ela chora com comerciais de cachorro e que ela faz uma imitação hilária da tia Márcia, embora nunca tenha conhecido a mulher pessoalmente. Nesta quinta-feira, eles estão na casa de Santa Teresa. Daniel decidiu tentar cozinhar para Carolina, uma tentativa que resultou numa cozinha bagunçada e um prato que eles diplomaticamente descrevem como experimental. Ok, Daniel admite, olhando para o que deveria ser um risoto. Talvez eu tenha superestimado minhas habilidades culinárias. Talvez, Carolina concorda tentando não rir. Mas foi doce da sua parte tentar. Dona Célia está visitando a irmã dela. Achei que seria romântico cozinhar para você. Foi romântico. O resultado é que foi questionável. Daniel ri e pega o telefone. Pizza, pizza. Enquanto esperam a entrega, eles se sentam no sofá da sala. Carolina repara numa foto na estante que nunca havia notado antes. Daniel criança com um homem mais velho, que claramente é seu pai. Vocês eram parecidos, ela comenta. Daniel segue o olhar dela. Sim, fisicamente éramos idênticos, mas em personalidade, não tanto. Como assim? Daniel hesita.
Meu pai era um homem brilhante, visionário, determinado, mas também era duro. Ele acreditava que demonstrar emoção era sinal de fraqueza. Deve ter sido difícil crescer assim. Foi. Eu sempre senti que precisava provar que era digno do nome Império. Mesmo depois de adulto, mesmo dirigindo a empresa, eu sempre sentia que não estava à altura. Carolina se vira para ele no sofá. Daniel, você construiu uma empresa ainda maior do que seu pai deixou. Como isso não é estar à altura? Porque eu fiz isso seguindo as fórmulas dele, não criando as minhas próprias. O projeto social que te contei, meu pai começou, mas nunca teve coragem de implementar. E eu também não tenho. Por que não? Daniel fica em silêncio por um longo momento, porque tenho medo de falhar, de provar que meu pai estava certo quando dizia que eu era sonhador demais. Carolina sente o coração apertar pela vulnerabilidade na voz dele. Daniel, seu pai morreu há 5 anos. Quando você vai parar de viver tentando impressionar um fantasma? A pergunta é mais direta do que Carolina pretendia, e ela vê Daniel enrijecer. Desculpa, ela se apressa a dizer. Não era para soar tão... Não, Daniel a interrompe. Você está certa. É exatamente isso que eu estou fazendo. A pizza chega, interrompendo o momento. Mas durante o jantar, Carolina percebe que Daniel está mais quieto que o normal. O que você está pensando? Ela pergunta. No que você disse, sobre viver tentando impressionar um fantasma. Daniel, Carolina, posso te mostrar uma coisa? Claro. Daniel a leva para um cômodo da casa que ela nunca havia visto, um escritório convertido em sala de projetos. As paredes estão cobertas de plantas baixas, desenhos arquitetônicos e maquetes de casas. Este é o projeto do meu pai, Daniel explica, apontando para uma maquete elaborada. Um conjunto habitacional sustentável para 1000 famílias, energia solar, sistema de reaproveitamento de água, jardins comunitários, escola e posto de saúde integrados. Carolina olha impressionada. Daniel, isso é incrível. Por que nunca foi construído? Oficialmente, porque o investimento inicial é muito alto e o retorno financeiro seria baixo. Não oficialmente, porque eu não tive coragem de bancar o projeto sozinho. E agora? Daniel fica em silêncio, estudando a maquete. Agora eu fico pensando, o que você faria no meu lugar? Eu? Sim. Se você tivesse os recursos e a oportunidade de fazer algo que poderia mudar a vida de 1000 famílias, mas que seria um risco financeiro, o que você faria? Carolina não hesita. Eu faria. Mesmo que desse errado, pelo menos eu teria tentado. Mesmo arriscando tudo, Daniel, você tem dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, mesmo se a empresa falir. A pergunta é, você consegue viver com a ideia de nunca ter tentado realizar o sonho do seu pai? Daniel olha para ela com uma expressão intensa. Carolina, você tem uma maneira de ir direto ao ponto que é, ao mesmo tempo, aterrorizante e inspiradora. É um dom. Ela brinca, mas depois fica séria. Daniel, posso te perguntar uma coisa? O que te impede mesmo? Não pode ser só medo de falhar. Daniel suspira e se senta numa cadeira ao lado da mesa de projetos. Tem a ver com minha família, com as expectativas. Minha tia Márcia e os outros sócios acham que projetos sociais são caridade mal direcionada. Eles querem que eu foque em empreendimentos que dão mais lucro. E você concorda? Não. Mas ir contra eles significaria criar um conflito familiar e empresarial gigantesco. Carolina se senta na beirada da mesa de frente para ele. Daniel, você está com 35 anos. Até quando vai deixar outras pessoas decidirem sua vida? Não é tão simples assim, não é? Você é CEO da empresa. Você tem participação majoritária. Tecnicamente você pode tomar essa decisão sozinho. Daniel ri amargamente. Tecnicamente sim. Praticamente seria uma guerra. E daí? Às vezes as guerras valem a pena. Daniel olha para ela com surpresa. Carolina, você está me incentivando a virar minha família contra mim? Eu estou te incentivando a lutar pelo que você acredita. Há uma diferença. Eles ficam em silêncio por alguns minutos. Carolina observando Daniel processar a conversa. Sabe, ele diz finalmente, desde que te conheci, eu venho pensando cada vez mais nesse projeto. Por quê? Porque você me lembra constantemente de que a vida é sobre mais do que apenas não falhar. É sobre tentar fazer algo que importa. Carolina sente uma onda de emoção. Daniel, Carolina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se eu decidir tocar esse projeto adiante, você me ajudaria? Como? Não sei ainda. Talvez organizando o evento de lançamento. Talvez me ajudando a pensar na parte de relacionamento com a comunidade. Ou talvez só me lembrando de por que vale a pena quando eu começar a ter dúvidas. Carolina sente o coração acelerar. Daniel, você está falando sério? Completamente sério. Mas Daniel, isso é um projeto de milhões de reais.
Uma decisão que pode mudar toda a sua vida. Você tem certeza de que quer me envolver nisso? Daniel se levanta e vai até ela. Carolina, nos últimos dias você me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo. Você me fez querer ser uma pessoa melhor, mais corajosa. Se eu vou mudar minha vida, não consigo imaginar fazer isso sem você ao meu lado. Carolina sente os olhos marejarem. Daniel, é muito cedo para eu estar dizendo isso. É cedo demais para estar pensando em nós como uma equipe. Carolina olha para os olhos verdes dele, vê a vulnerabilidade, a esperança, o amor, e percebe que não importa há quanto tempo eles se conhecem. O que importa é o que eles sentem. Não, ela sussurra, não é cedo demais. Daniel sorri, aquele sorriso que faz o mundo de Carolina parar de girar. Então você toparia embarcar nessa loucura comigo? Daniel Império, eu embarcaria em qualquer loucura com você. Ele a beija então, e é um beijo diferente de todos os outros. É um beijo de parceria, de cumplicidade, de futuro. Quando se separam, Daniel apoia a testa na dela. Carolina, eu estou completamente apaixonado por você. Eu também estou completamente apaixonada por você. Então vamos fazer isso? Vamos virar esse mundo de cabeça para baixo? Carolina ri, sentindo uma mistura de medo e empolgação que é melhor que qualquer droga. Vamos. Na segunda-feira seguinte, Daniel chega cedo ao escritório da Império Empresarial, determinado a colocar o plano em ação. Ele passou o fim de semana revisando os projetos do pai, fazendo cálculos financeiros e, principalmente, ganhando coragem com as palavras de incentivo de Carolina. Às 9 horas em ponto, ele convoca uma reunião extraordinária com a diretoria. Estão presentes sua tia Márcia, o diretor financeiro Roberto, a diretora jurídica Fernanda e outros 3 sócios menores. Bom dia, pessoal. Daniel começa, colocando a maquete do projeto na mesa de reunião. Quero apresentar um projeto que pretendo implementar nos próximos meses. Márcia olha para a maquete com desconfiança. Daniel, não me diga que você ainda está pensando nessa história de casas populares do seu pai. Não estou pensando, tia Márcia. Eu decidi. Vamos construir o conjunto residencial Esperança. O silêncio na sala é ensurdecedor. Roberto, o diretor financeiro, é o primeiro a se pronunciar. Daniel, você revisou os números? O investimento inicial é de 40 milhões de reais. O retorno seria mínimo. Revisei todos os números, Roberto. E sim, o retorno financeiro será baixo. Mas o retorno social será imenso. Retorno social não paga salário dos funcionários. Márcia retruca friamente. Nossa empresa tem lucro suficiente para sustentar projetos sociais. Daniel responde com firmeza. Daniel, Fernanda, a diretora jurídica intervém. Você tem certeza de que essa decisão não está sendo influenciada por fatores pessoais? Daniel sabe exatamente ao que ela está se referindo. Se você está se referindo a Carolina, ela não tem nada a ver com essa decisão. Não tem. Márcia ergue uma sobrancelha. Porque me parece uma coincidência muito grande você decidir implementar um projeto social logo depois de começar a namorar uma pessoa do povo. A frase sai carregada de preconceito e Daniel sente a raiva ferver. Tia Márcia, vou fingir que não ouvi isso e vou pedir para você manter seus comentários pessoais fora das reuniões de trabalho. Daniel, seja realista. Márcia continua, ignorando o tom de advertência. Essa moça claramente tem uma influência negativa sobre você. Primeiro as fotos em feiras populares, agora projetos assistencialistas. Chega! Daniel bate a mão na mesa, fazendo todos pularem. Eu sou o CEO desta empresa. Tenho 51% das ações. Esta decisão não está aberta para discussão. Roberto tenta uma abordagem mais diplomática. Daniel, que tal começarmos menor? Talvez 10 casas como um projeto piloto? Não, serão 1000 casas como planejado. E começamos na próxima semana. Daniel, Márcia se levanta. Se você implementar esse projeto contra nossa recomendação, eu vou considerar isso um voto de desconfiança na diretoria. Considere o que quiser, tia Márcia. Muito bem. Então talvez seja a hora de considerarmos outras opções de liderança para esta empresa. A ameaça paira no ar como uma bomba prestes a explodir. Daniel sabe que Márcia, mesmo com menos ações, tem influência suficiente para criar problemas sérios. Você está me ameaçando? Estou te alertando. Você está tomando decisões emocionais que podem prejudicar todos nós. Daniel respira fundo, tentando manter a calma. A reunião está encerrada. Qualquer pessoa que não concorde com minha decisão pode procurar o departamento jurídico para discutir uma transição. Após todos saírem, Daniel fica sozinho na sala de reunião, olhando para a maquete. Pela primeira vez, ele se pergunta se não foi precipitado demais. O telefone toca. É Carolina. Oi, amor. Como foi a reunião? Daniel hesita. Complicada. Quer conversar sobre isso? Pode vir aqui? Preciso da sua opinião sobre algumas coisas. Claro.
chegando em 30 minutos. Quando Carolina chega ao escritório da Império Empresarial, ela fica impressionada com a imponência do edifício. São 30 andares de vidro e aço na Barra da Tijuca, com vista panorâmica para a praia. A recepcionista a trata com uma cortesia exagerada. Obviamente todos já sabem quem ela é. Daniel a recebe no elevador no último andar. Ela percebe imediatamente que ele está tenso. O que aconteceu? Pergunta assim que entram na sala dele. Contei para a diretoria sobre o projeto. Não foi bem recebido. Define não foi bem recebido. Daniel conta sobre a reunião, incluindo os comentários de Márcia sobre Carolina. Ela me chamou de quê? Carolina pergunta indignada. Pessoa do povo. E insinuou que você está me influenciando negativamente. Sua tia parece uma pessoa encantadora. Carolina, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta. Claro, você acha que eu estou tomando essa decisão pelas razões certas, ou você acha que estou sendo impulsivo? Carolina fica em silêncio por um momento, escolhendo as palavras cuidadosamente. Daniel, quando você fala sobre esse projeto, seus olhos brilham de uma forma que eu nunca vi quando você fala sobre os outros negócios da empresa. Isso não me parece impulsividade, me parece paixão. Mas e se der errado? E se eu estiver arriscando o futuro da empresa por um idealismo? E se der certo? E se você conseguir provar que é possível fazer negócios e ao mesmo tempo fazer a diferença? Daniel sorri pela primeira vez desde amanhã. Como você sempre consegue me tranquilizar? Talento natural, Carolina brinca. Mas Daniel, posso te dar uma sugestão? Claro. Que tal apresentar o projeto para algumas pessoas de fora da empresa? Investidores, especialistas em habitação social, representantes da comunidade. Se todo mundo disser que é uma ideia terrível, talvez valha a pena repensar. E se disserem que é uma boa ideia? Aí você terá argumentos para convencer sua diretoria, ou pelo menos para mostrar que não está completamente maluco. Daniel considera a sugestão. Sabe que isso faz sentido? Sempre faço sentido. Carolina ri. É minha especialidade. Carolina? Sim. Obrigado por não me deixar desistir. Daniel, eu jamais te deixaria desistir de algo que claramente significa tanto para você. Eles passam o resto da tarde planejando uma estratégia para apresentar o projeto. Carolina sugere organizar um evento de apresentação, convidando especialistas, potenciais parceiros e representantes da mídia. Você transformaria a apresentação de um projeto em um evento? Daniel pergunta impressionado. Por que não? Se é algo importante, merece ser apresentado de forma importante. E você organizaria esse evento? Se você quiser, eu organizaria com muito prazer. Carolina, você percebe que isso significaria nossa primeira colaboração profissional oficial? Percebo, e estou muito animada. Às 6 horas, quando estão saindo do escritório, Márcia aparece no elevador. Daniel, ela diz friamente, espero que você tenha repensado sua decisão. Não repensei, tia Márcia. Na verdade, vou apresentar o projeto publicamente na próxima semana. Márcia olha para Carolina com desprezo mal disfarçado. Imagino quem teve essa ideia brilhante. A ideia foi minha. Daniel responde antes que Carolina possa falar. E Carolina vai organizar o evento. Que conveniente, ela arruma trabalho para a empresinha dela e ainda te convence a gastar milhões em caridade. Carolina sente o sangue ferver, mas antes que possa responder, Daniel dá um passo à frente. Tia Márcia, essa é a última vez que vou tolerar desrespeito a Carolina. Se você não consegue manter a civilidade, sugiro que evite nossa presença. Márcia fica visivelmente chocada com a firmeza de Daniel. Você vai se arrepender disso, Daniel. Dessa decisão e dessa companhia. As portas do elevador se abrem no térreo e ela sai sem olhar para trás. Uau, Carolina sussurra. Ela realmente me odeia. Ela odeia qualquer coisa que represente mudança. Não é pessoal. Parece bem pessoal. Daniel para no meio do lobby e pega as mãos de Carolina. Ei, olha para mim. Carolina olha. Eu não me importo com o que ela pensa. Eu não me importo com o que ninguém pensa. A única opinião que me importa é a sua. Daniel, eu te amo, Carolina. E não vou deixar ninguém, nem mesmo minha família, me fazer sentir que isso está errado. É a primeira vez que ele diz, eu te amo diretamente. E Carolina sente o coração parar. Você me ama? Amo. Completamente, perdidamente, irreversivelmente. Eu também te amo, Carolina sussurra, e as palavras saem como se estivessem esperando para ser ditas a toda a sua vida. Eles se beijam ali mesmo, no lobby lotado do edifício, e Carolina não se importa com quem está olhando. Neste momento, só existem eles dois. Vamos para casa? Daniel pergunta quando se separam. Vamos. E vamos planejar o evento mais incrível que esta cidade já viu. Para salvar meu projeto? Para mostrar para todo mundo que Daniel Império não é só um nome,
É um homem que não tem medo de lutar pelo que acredita. Naquela noite, na casa de Santa Teresa, eles trabalham até tarde nos detalhes do evento. Dona Célia serve café e sanduíches, obviamente encantada de ver seus meninos trabalhando juntos. Vocês fazem uma bela equipe, ela comenta, vendo as plantas e anotações espalhadas pela mesa da cozinha. Fazemos mesmo. Daniel concorda olhando para Carolina com carinho. Dona Célia, Carolina pergunta, a senhora conheceu o pai do Daniel? Conheci sim, querida. Trabalhei para a família por mais de 20 anos. Como ele era? Dona Célia fica pensativa. Era um homem bom, mas muito duro consigo mesmo, e às vezes acabava sendo duro com os outros também. Ele ficaria orgulhoso do Daniel? Ficaria sim, muito orgulhoso. O Daniel tem o coração que o pai escondeu por muito tempo. Mais tarde, quando Carolina está se despedindo na porta, Daniel a segura por mais um momento. Carolina, você tem certeza disso? De embarcar nessa comigo? Pode ficar feio. Daniel, você se lembra do que aconteceu no nosso primeiro encontro? O evento que deu tudo errado. Exato. E como terminou? Daniel sorri. Com o evento mais especial que eu já fui. Exatamente. Às vezes, as melhores coisas nascem do caos. Eu te amo, ele diz novamente, como se ainda estivesse se acostumando com as palavras. Eu também te amo. E vamos conseguir, Daniel. Juntos. Uma semana depois, Carolina está no Centro de Convenções do Rio, supervisionando os últimos preparativos para a apresentação do Projeto Esperança. O evento, que começou como uma apresentação simples, se transformou numa produção elaborada. O salão está decorado com maquetes do projeto, depoimentos em vídeo de famílias que se beneficiariam com as casas, e uma exposição sobre sustentabilidade na construção civil. Carolina conseguiu confirmar a presença de especialistas em habitação, representantes do governo municipal, investidores em projetos sociais e, claro, a imprensa. Carol, Beatriz se aproxima com uma prancheta. Chegaram mais 3 confirmações da imprensa, e o pessoal da TV Rio confirmou que vai fazer uma matéria especial. Ótimo! E os representantes da comunidade chegaram há 10 minutos, estão impressionados com tudo. Carolina olha ao redor, sentindo uma mistura de orgulho e nervosismo. Este é o evento mais importante que ela já organizou, não só profissionalmente, mas pessoalmente. O futuro do projeto de Daniel e, de certa forma, o futuro deles como casal depende do sucesso desta noite. Senhora Carolina, um homem se aproxima. É seu João, representante da Associação de Moradores da Comunidade, onde seria construído o projeto. Oi, seu João, como está? Impressionado, moça. Nunca vi uma apresentação tão bonita para um projeto da nossa comunidade. Vocês merecem o melhor, seu João. E o Dr. Daniel, ele é gente boa mesmo? Carolina sorri. É sim, ele realmente se importa com este projeto. Então, ele tem nossa bênção. A comunidade inteira está torcendo para dar certo. Às 7 horas, os convidados começam a chegar. Carolina fica na entrada, recebendo as pessoas e direcionando-as para as diferentes áreas do evento. Daniel chega às 7h30, impecável em um terno azul marinho. Mas Carolina percebe o nervosismo nos olhos dele. Como está se sentindo? Ela pergunta, arrumando a gravata dele. Como se fosse pular de paraquedas sem ter certeza se ele vai abrir. Vai dar tudo certo. Você preparou uma apresentação incrível. E se ninguém se interessar? E se todo mundo achar que é uma ideia idiota? Carolina pega o rosto dele entre as mãos. Daniel, olha para mim. Você está fazendo a coisa certa, pelas razões certas. O resultado não importa tanto quanto a coragem de tentar. Como você sempre sabe o que dizer. Porque eu te amo e acredito em você. Daniel a beija rapidamente. Eu te amo também. E obrigado por tornar isso possível. Nós tornamos isso possível. A apresentação está marcada para começar às 8. Às 8h-5, Carolina faz uma última verificação. Microfone funcionando, slides prontos, água na mesa de Daniel. Pessoal, ela anuncia. Vamos começar. Daniel sobe ao palco e Carolina sente o coração acelerar. Ela fica nos fundos do salão, observando. Boa noite, senhoras e senhores. Daniel começa, e sua voz soa clara e confiante. Obrigado por estarem aqui. Hoje eu quero apresentar um projeto que não é apenas sobre construção civil, é sobre esperança. Durante os próximos 20 minutos, Daniel apresenta o Projeto Esperança, com uma paixão que Carolina nunca viu nele durante as reuniões de trabalho. Ele fala sobre sustentabilidade, sobre impacto social, sobre a importância de empresas assumirem responsabilidade com suas comunidades. A plateia está visivelmente envolvida. Carolina vê pessoas tomando notas, outros gravando no celular e, mais importante, vê interesse genuíno nos rostos. Quando Daniel termina, os aplausos são longos e entusiasmados.
O período de perguntas é ainda melhor. Todas as questões são construtivas e vários especialistas elogiam a viabilidade do projeto. Senhor Império, pergunta uma jornalista, o que o motivou a implementar um projeto social neste momento da sua carreira? Na verdade, Daniel olha para Carolina no fundo do salão. Foi uma pessoa muito especial que me lembrou que sucesso verdadeiro não se mede apenas em lucro, mas em impacto positivo. Pode nos dizer quem é essa pessoa? Daniel sorri. Carolina Mendes, a organizadora deste evento e a mulher mais inspiradora que já conheci. Todas as cabeças se viram para Carolina, que fica vermelha, mas sorri orgulhosa. Após a apresentação oficial, começa a parte de networking. Carolina circula pelo salão, apresentando Daniel para diferentes contatos e facilitando conversas. Carolina se aproxima uma mulher elegante na casa dos 50 anos. Sou Beatriz Fonseca, da Fundação Habitat Brasil. Estou impressionada com este evento. Obrigada, Beatriz. Este projeto realmente merecia uma apresentação especial. E você organizou tudo isso sozinha? Eu e minha sócia, Beatriz. Estou organizando um congresso internacional de habitação social no ano que vem. Gostaria muito de conversar com você sobre organizar o evento. Carolina sente uma onda de empolgação. Este seria o maior contrato da sua carreira. Seria uma honra, ela responde. A noite continua com conversas animadas, novos contatos e, o mais importante, 3 investidores demonstrando interesse concreto em participar do projeto. Às 10h30, quando os últimos convidados estão saindo, Daniel encontra Carolina organizando o material. Então, ela pergunta ansiosa, como você acha que foi? Carolina, foi perfeito. Melhor do que eu jamais poderia ter esperado. Mesmo? Você não está só sendo gentil? Estou sendo realista. 3 investidores interessados, 2 contratos de fornecimento já praticamente fechados e a imprensa adorou. Foi um sucesso absoluto. Carolina sente uma onda de alívio e empolgação. Então você vai conseguir implementar o projeto? Vou. E tudo graças a você. Daniel, não, deixa eu falar. Hoje você não só organizou um evento incrível, você me deu coragem para ser a pessoa que eu sempre quis ser. Carolina sente os olhos marejarem. Daniel, eu só fiz meu trabalho. Você fez muito mais que isso. Você mudou minha vida. Nesse momento, eles ouvem uma voz atrás deles. Que cena tocante. Eles se viram e veem Márcia se aproximando, claramente irritada. Tia Márcia, você veio ao evento? Vim, queria ver pessoalmente como você estava destruindo a reputação da família. Como assim destruindo? Daniel, você transformou nossa empresa numa ONG. Vou sair na imprensa amanhã como a sobrinha do empresário que escolheu caridade ao invés de lucro. Tia Márcia, e você? Ela se vira para Carolina. Espero que esteja satisfeita. Conseguiu transformar um empresário sério num sonhador idealista. Dona Márcia, Carolina responde calmamente. Com todo respeito, seu sobrinho não se transformou em nada. Ele sempre foi uma pessoa que se importa com os outros. Talvez você que nunca tenha percebido. Márcia fica visivelmente chocada com a resposta direta de Carolina. Como você ousa me falar assim? Ela ousa porque está certa. Daniel intervém. Tia Márcia, hoje foi o dia em que me senti mais orgulhoso de estar à frente da Império Empresarial. Se você não consegue ver isso, o problema não é meu. Daniel, essa moça está destruindo você. Esta moça, Daniel enfatiza, está me salvando. Márcia olha de um para o outro e percebe que perdeu completamente a influência sobre o sobrinho. Muito bem, Daniel, você fez sua escolha. Agora vai ter que viver com as consequências. Vou viver muito bem, obrigado. Márcia sai sem se despedir. Carolina e Daniel ficam sozinhos no salão quase vazio. Daniel, Carolina diz suavemente, sinto muito por ter causado problemas na sua família. Você não causou nada, Carolina. Apenas trouxe à tona problemas que já existiam. Mesmo assim, Daniel pega as mãos dela. Carolina, hoje você me provou que somos uma equipe incrível, profissionalmente e pessoalmente. Somos mesmo, ela concorda. E eu quero que a gente continue sendo uma equipe, para sempre. Carolina sente o coração acelerar. Daniel. Carolina Mendes, ele diz pegando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você quer casar comigo? O mundo de Carolina para completamente. O quê? Sei que é rápido. Sei que só nos conhecemos há 2 semanas, mas também sei que não quero passar um dia da minha vida sem você. Carolina olha para a caixa, depois para os olhos verdes de Daniel e sente que está vivendo um sonho. Daniel, isso é loucura. É, complete e total loucura. Mas é a melhor loucura da minha vida. E se derrubar errado? E se der certo? Carolina ri através das lágrimas que começaram a cair. Você sempre usa meus argumentos contra mim. Funciona sempre. Daniel, eu mal conheço sua família. Você mal conhece a minha. Eu conheço você.
E você me conhece. O resto a gente descobre junto. Carolina olha para ele. Este homem que apareceu na sua vida como um furacão, que a fez sentir coisas que nunca soube que podia sentir, que a fez ser mais corajosa do que jamais foi. Carolina? Daniel pergunta, claramente nervoso com o silêncio. Sim, ela sussurra. Sim? Sim, eu quero casar com você, Daniel Império. O sorriso que ilumina o rosto dele poderia competir com todos os fogos de artifício do Réveillon de Copacabana. Ele abre a caixa, revelando um anel de noivado simples, mas elegante. Um solitário que brilha como uma estrela. É lindo, Carolina sussurra. Como você, Daniel diz, colocando o anel no dedo dela. O anel serve perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Como você sabia o tamanho? Perguntei para a Beatriz. Você planejou isso? Comprei o anel ontem. Não sabia quando ia ter coragem de perguntar, mas quando te vi hoje à noite, comandando este evento, sendo incrível como sempre, eu soube que não podia esperar mais. Eles se beijam então, um beijo cheio de promessas, de futuro, de para sempre. Eu te amo, Daniel. Eu te amo, Carolina. E vamos ter a vida mais maluca e maravilhosa que alguém já teve. Promete? Prometo. 6 meses depois, Carolina está no camarim improvisado no jardim da casa de Santa Teresa, colocando os últimos detalhes no seu vestido de noiva. É um vestido simples, mas elegante, escolhido mais pela praticidade do que pela pompa. Afinal, eles decidiram fazer um casamento no jardim da casa, só com família próxima e amigos íntimos. Carol, Beatriz entra no camarim. Você está linda. Obrigada, Bia. Como está tudo lá fora? Perfeito. O Daniel está nervoso que nem um adolescente no primeiro encontro. Carolina ri. Ele disse alguma coisa? Só ficou repetindo, será que ela mudou de ideia? Até o padre chegar. Que bobo. Como se eu fosse mudar de ideia no melhor dia da minha vida. Os últimos 6 meses foram uma montanha-russa de emoções. O projeto Esperança foi aprovado por unanimidade pelos investidores e começou a ser construído. Carolina organizou mais 3 eventos para Daniel, incluindo o lançamento da pedra fundamental do conjunto habitacional. Sua empresa cresceu tanto que ela teve que contratar mais 2 funcionárias. A família de Daniel, especialmente Márcia, demorou para aceitar o relacionamento. Mas quando viram que Carolina não era uma interesseira e que, na verdade, estava ajudando Daniel a se tornar um empresário ainda mais bem-sucedido, a resistência diminuiu. Márcia até reconheceu grudadamente que Carolina não era tão terrível quanto parecia. A família de Carolina, por outro lado, ficou em choque quando descobriu que a filha estava noivando com um milionário. Mas Daniel conquistou os pais dela na primeira visita, principalmente quando se ofereceu para pagar a cirurgia do joelho do seu pai e fingiu adorar as piadas ruins do seu irmão. Carolina, Dona Célia aparece na porta, com os olhos vermelhos de emoção. Está na hora, minha querida. Como ele está? Ansioso, feliz, apaixonado igual a você. Carolina respira fundo, olha no espelho mais uma vez e sorri. Vamos casar. O jardim está decorado com flores do próprio jardim de Daniel, mais algumas outras que Carolina não resistiu em acrescentar. Há cerca de 50 pessoas sentadas em cadeiras brancas, dispostas em semicírculo. Daniel está ao lado do padre. E quando vê Carolina aparecer na porta da casa, seu rosto se ilumina com um sorriso que ela vai lembrar pelo resto da vida. A música começa, não a marcha nupcial tradicional, mas A Casa, de Vinícius de Moraes, tocada por um violonista amigo de Daniel. Carolina caminha pelo jardim de braço dado com seu pai, mas seus olhos estão fixos em Daniel. Ele está lindo de terno azul marinho, e ela pode ver que ele está emocionado. Quando chega ao altar improvisado, Daniel pega a mão dela e sussurra, "Você está a coisa mais linda que já vi. Você também." Ela sussurra de volta. O padre, um senhor simpático que conhece a família há anos, começa a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar o amor de Daniel e Carolina. Um amor que, segundo me contaram, começou com um acidente no lobby de um hotel. Risadas da plateia. Daniel e Carolina, o padre continua. Vocês querem fazer seus votos pessoais? Sim. Eles respondem juntos. Daniel vai primeiro. Carolina, quando te conheci, você estava no meio do que parecia ser o pior dia da sua vida profissional. Mas ao invés de desistir, você transformou cada problema numa oportunidade. Você me ensinou que a vida não é sobre evitar tempestades, é sobre aprender a dançar na chuva.
Eu prometo ser seu parceiro em todas as danças, nas tempestades e nos dias de sol. Carolina está chorando antes mesmo de começar a falar. Daniel, você apareceu na minha vida como um furacão e virou tudo de cabeça para baixo. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém que te faz querer ser a melhor versão de si mesmo. Eu prometo te apoiar em todos os seus sonhos, mesmo os que parecem impossíveis. Tem os anéis? O padre pergunta. Pedro, o padrinho, entrega os anéis. Daniel coloca o anel de casamento no dedo de Carolina, junto com o anel de noivado. Com este anel eu me caso com você, ele diz. Com este anel eu me caso com você. Carolina repete, colocando o anel dele. Então, o padre sorri. Pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Daniel pode beijar a noiva. O beijo é longo, doce e acompanhado por aplausos e gritos de alegria dos convidados. Apresento a vocês, o padre anuncia, o senhor e a senhora Império. A festa acontece no próprio jardim. Dona Célia comandou um banquete que rivaliza com qualquer buffet profissional. Há música ao vivo, dança, discursos emocionados e muita risada. Durante a valsa dos noivos, Daniel sussurra no ouvido de Carolina. Então, senhora Império, como se sente? Como se estivesse vivendo um conto de fadas. E você, senhor Império, como o homem mais sortudo do mundo. Daniel, obrigada. Por quê? Por ter me ensinado que às vezes vale a pena pular sem saber onde vai cair, ela disse. Obrigado por ter me ensinado que ter medo não significa ser covarde, ele respondeu. Eles dançam em silêncio por um momento, perdidos um no olhar do outro. Carolina, eu tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Daniel sorri misteriosamente. Você vai descobrir na lua de mel. Para onde vamos mesmo? Para a Europa. Para você organizar aqueles casamentos com que sempre sonhou. Carolina para de dançar. O quê? Eu entrei em contato com uma empresa de eventos de Paris. Eles querem que você organize 3 casamentos de luxo nos próximos 2 meses, como consultora internacional. Daniel, você está falando sério? Completamente sério. Pensei que seria uma boa forma de combinar lua de mel com realização profissional. Carolina começa a chorar de novo. Daniel, isso é incrível. Como você conseguiu? Tenho meus contatos. Ele sorri. Raí, uma esposa talentosa que merece o mundo inteiro. Eu te amo tanto que dói. Eu também te amo tanto que dói. A festa continua até tarde da noite. Os pais de Carolina dançam com os poucos parentes de Daniel que vieram. Beatriz flerta descaradamente com Pedro, o padrinho. Dona Célia está no seu elemento, contando histórias embaraçosas de Daniel criança para qualquer um que queira ouvir. Por volta da meia-noite, quando os últimos convidados estão indo embora, Carolina e Daniel se sentam nos degraus da varanda, ainda de roupa de casamento, observando as luzes da cidade lá embaixo. Então, Carolina diz, apoiando a cabeça no ombro dele, oficialmente casados. Oficialmente, como se sente a senhora Império? Assustada e feliz ao mesmo tempo. E você? Igual, mas principalmente grato. Grato por quê? Por você ter tropeçado nos meus papéis naquele dia no hotel. Carolina ri. Tecnicamente, você que esbarrou em mim. Melhor acidente da minha vida. Daniel? Você se arrepende de alguma coisa? Das brigas com sua família? Das mudanças na empresa? Daniel fica pensativo por um momento. Sabe, a empresa está indo melhor do que nunca. O Projeto Esperança virou modelo para outras construtoras. Minha família está aprendendo a me respeitar. E eu casei com a mulher dos meus sonhos. Isso não respondeu minha pergunta. Não me arrependo de nada, Carolina. Cada briga, cada decisão difícil, cada momento de incerteza valeu a pena para chegar até aqui. Mesmo que tenha sido tudo muito rápido, principalmente porque foi rápido. Se a gente tivesse parado para pensar demais, talvez tivesse perdido a coragem. Carolina se vira para olhar para ele. Você tem razão. Às vezes é melhor pular e descobrir se tem rede depois. E tem rede? Tem. A gente é a rede um do outro. Daniel a beija suavemente. Pronta para a aventura, senhora Império. Pronta para qualquer aventura com você, senhor Império. Mesmo se der tudo errado, principalmente se der tudo errado. Aí vamos ter histórias interessantes para contar. Daniel ri. Aquela risada que fez Carolina se apaixonar desde o primeiro dia. Carolina Império, você é perfeita. Não sou perfeita, sou sua. Melhor ainda. Eles ficam ali sentados, abraçados, olhando para as estrelas e planejando mentalmente todas as aventuras que vão viver juntos. O futuro é incerto, cheio de possibilidades e desafios. Mas uma coisa é certa, vão enfrentar tudo juntos. Epílogo. 2 anos depois.
Carolina está no jardim da casa em Santa Teresa, agora oficialmente dela também, organizando os últimos detalhes para a festa de inauguração da primeira fase do Projeto Esperança. Em 2 horas, 200 famílias vão receber as chaves das suas casas novas. Carol! Daniel grita da cozinha. A TV Globo chegou! Já vou! Ela grita de volta, ajeitando o último arranjo de flores. A Momentos Mágicos agora é uma empresa de eventos de médio porte, com escritórios no Rio e em São Paulo. Carolina acabou de voltar de Paris, onde organizou seu 6º casamento internacional. Daniel continua à frente da Império Empresarial, que se tornou referência em construção sustentável no Brasil. Eles não têm filhos ainda, mas falam sobre isso constantemente. Quando terminarmos a 2ª fase do projeto, sempre dizem, ou depois da expansão da empresa, ou quando as coisas se acalmarem. Mas ambos sabem que, no fundo, estão aproveitando demais a vida a 2 para ter pressa. Pronta? Daniel pergunta, aparecendo ao lado dela. Pronta. Você? Nervoso. 2 centenas de famílias, governador do estado, imprensa nacional, sem pressão nenhuma. Carolina ri e arregula a gravata dele. Vai dar tudo certo, como sempre dá. Como você pode ter tanta certeza? Porque você está fazendo pelo amor, não pelo ego, e o amor sempre dá certo. Mesmo quando dá errado, principalmente quando dá errado. Daniel a beija rapidamente. Eu te amo, Carolina Império. Eu também te amo, Daniel Império. Agora vamos fazer história. De mãos dadas, eles caminham em direção ao carro que os levará para o maior momento da carreira profissional de Daniel e o dia em que o sonho do pai dele finalmente se tornou realidade. No banco de trás do carro, Carolina olha para o anel de casamento no seu dedo e sorri. Há 2 anos, ela era uma organizadora de eventos falida, tentando salvar um evento impossível. Hoje, ela é uma empresária de sucesso, casada com o homem dos seus sonhos, a caminho de uma das cerimônias mais importantes das suas vidas. Às vezes, pensa ela, os melhores finais começam com os piores começos. E às vezes, quando você está pronto para desistir de tudo, o universo coloca alguém no seu caminho que te lembra que vale a pena tentar mais uma vez. Daniel, ela diz enquanto eles param no trânsito. Sim, obrigada por ter esbarrado em mim naquele dia. Obrigado por ter deixado eu esbarrar. Para sempre, para sempre. E enquanto o carro segue em direção ao futuro, Carolina sabe que não importa que outros obstáculos aparecerão no caminho. Eles vão enfrentar tudo juntos, rindo das dificuldades e comemorando as vitórias. Porque às vezes o amor verdadeiro começa com um acidente, e às vezes os acidentes são o melhor que pode acontecer na nossa vida. Ela foi embora devastada, até que o milionário a surpreendeu no aeroporto. Case comigo. Uma comédia romântica sobre segundas chances, coragem para amar e a magia que acontece quando 2 pessoas decidem construir um futuro juntas, mesmo quando tudo parece impossível.